Pode Ser Humano começando o seu podcast do Projeto Humanize, que é uma iniciativa da Best Homenagem, que é quem paga a conta, para você ter esse conteúdo aí na sua tela de graça. E você sabe, aqui o conteúdo é sempre alto nível, você já viu os nossos episódios. Se não viu ainda, dá uma rodada aí no YouTube ou no seu tocador de áudio e você vai escutar coisas incríveis, assuntos maravilhosos. Para a gente continuar, eu já vou contar para você mais ou menos o que a gente vai falar hoje, olha. Vamos falar sobre people skills, ou seja, as habilidades mais queridinhas do mercado, quais você precisa desenvolver, olhar para dentro de você e falar, opa, acho que preciso desenvolver isso aqui para continuar sendo empregado ou trabalhando ou empreendedor, o que for, nesse novo tempo. E a gente vai falar também bastante sobre neurociência e dicas incríveis. Ela já começou me dando uma dica aqui. Olha, tá bombando, gente. É o seguinte, antes de passar para ela, nossa convidada especial, você pode se inscrever no canal, para você já saber quem é. E eu vou fazer minha autodescrição, que sou uma mulher branca, 1,57 m, cabelo preto. Hoje eu visto um blazer creme, uma blusa meio vermelha, terra e uma calça jeans. E meu nome é Viviane e eu vou agora apresentar para vocês a nossa super convidada de hoje, Caroline Garrafa. Muito bem-vinda, querida. Que prazer, Vivi. Obrigada, viu? Obrigada por essa super oportunidade de falar de um assunto tão relevante. Nossa, com certeza. E a gente tem muita coisa para falar aqui. Eu dei uma zapeada nas suas coisas. Gente, se liga para saber dicas muito importantes sobre você mesmo. Neurociência é saber um pouco mais sobre a gente, né, Carol? É isso. Bom, Carol, faz sua autodescrição, então, para a gente já começar aqui, que eu tenho um monte de perguntinha para você. Sou uma mulher branca, olhos cor de mel, loirinha, 1,60 m. E sou feliz, estou de azul turquesa, uma cor linda, bem viva, uma calça preta e uma bota preta. Muito bem, gente. Para falar sobre isso que eu iniciei aqui para vocês falando de people skills, o que são? São as habilidades que a gente precisa ter. Já começamos por aí. Ela, Caroline, ela é engenheira de produção. E de formação, né, Carol? De formação. Depois você falou números, com licença. Fiquem aí. Usa o número para outra coisa agora. Engenheira de produção, especialista em neurociência, fundadora da Santé. É um método, né, que você vai contar pra gente também, né, Carol? Sim. Partner e head de People Skills na Link School of Business. E ela é mãe de dois filhos, Atos e Mel. Que diferente o Atos. Que diferente o Atos, né? De onde sabe esse nome? E a Mel, só a Mel também é uma coisa Mel, que assim, lindo. é só mel. Eu achei que ela viesse com olhos cor de mel, igual os meus. Não. Veio com olho azul e depois ficou verde. Mas olha, gente. Mas tá bom, mas o nome é maravilhoso. E o Atos vem de Atos dos Apóstolos. Muita gente acha que é dos Atos dos Três Mosqueteiros, mas é Atos dos Apóstolos da Bíblia. Eu pus um H porque era para ficar mais forte. Nomes curtos, sem apelido. Eu gosto. Lindo, lindo. Eu amei, diferente e curioso. Carol, muito obrigada por ter você aqui com a gente. Gente, a gente tem um QR Code na tela agora que vai ligar você às plataformas da Carol. Então, LinkedIn, a plataforma da Santé, vocês vão... A Santé é o nome da empresa também? É o nome da empresa. Isso, também. É o método e o nome da empresa. Perfeito. Então, vocês vão ter tudo nesse QR Code que está aqui. Vocês vão poder acessar aí e procurar mais coisas sobre a Carol. Carol do céu, por onde a gente começa? Adorei. Tem muita coisa para a gente falar aqui hoje. Eu anotei. Você quer começar? Eu posso começar? Só quero falar sobre números, que você falou uma coisa interessante, que os números ficaram para depois, né? Eu acho que um dos grandes insights da minha vida foi quando eu fiz minha carreira em mercado financeiro. Então, fiz engenharia de produção, já é uma faculdade muito de exatas, né? Muito Sim. números, mas meu pai era engenheiro, minha mãe era engenheira, engenheira, minha irmã mais velha é engenheira e eu fui fazer engenharia. O meu irmão mais novo falou, eu vou fazer música, publicidade, para com isso, mas pra gente era natural, era uma família muito de números. Sim. E o maior insight da minha vida foi quando eu fui pra França, a gente vai falar mais sobre isso, e eu percebi que números não era o sujeito da minha frase, não era a minha missão de vida, mas pessoas com resultado. Você perguntou onde eu boto números? No resultado que as pessoas entregam. Pra mim é isso que é People Skills. Então, essa parte mais mística, mais abraçar a árvore e tal, não, precisa ter os KPIs, precisa ter o que a gente chega. Então, é aí que os números entraram.
E ao longo da história a gente vai ver que a engenharia entra bastante na minha vida, mas a profissão ela não te define. Gostaria de começar falando isso. Quando a gente escolhe uma carreira e tem muito jovem escutando, a gente fica muito ansioso e com 17 anos, Nossa. a gente precisa definir e responder a pergunta da vida, o que você quer ser quando você crescer. Chegou a hora. 17 anos, o seu cérebro ele está pronto na parte racional, que a gente fala, falando já um pouquinho de neurociência, mas na parte emocional ele não tá. Então, como que a gente vai falar que alguma coisa define a gente para sempre? Nossa, é horrível. Sua profissão, ela não te define, mas ela te dá propósito. Então, quando você tem a história para contar, eu gosto muito de falar que eu sou engenheira. Mas por que eu gosto de falar que eu sou engenheira? Porque a história que eu conto é parte da minha história, mas não é o que me define hoje. Muito bom. Você falou duas coisas que eu acho que é importante. Você falou, quando eu estava na França, que eu percebi a minha missão. Quantos anos você tinha? Boa pergunta. Tinha 20... Não, na França? Na França eu já tinha 31 anos. É ali que você descobre a sua missão? É ali que eu descobri minha missão. Como é que a gente descobre missão? Olha só, já começou assim na lata? Uau! Gostei! É isso, gente. Gostei. Agora já curtam, se vocês querem saber como descobre missão, é aqui, a especialista em Podcast neurociência. bom é isso, que nos 5 primeiros minutos você já tem a resposta da vida, entendeu? Como é que você descobre sua missão de vida? Senhor, por favor. A gente está vivendo em um mundo muito maluco. Em um mundo que a gente está com uma síndrome do pensamento acelerado. Nossa. E os nossos filhos, a gente mesmo, não precisa esperar mais nada. E tem uma disposição de dopamina, que a gente fala do prazer, a todo instante. Em excesso. Então, primeiro, para você entender a sua missão, você tem que fazer pausa. É isso que eu falaria principalmente. Gosto. Precisa parar um pouco e desacelerar. Tá. Infelizmente, o Covid veio também para isso. A gente tá... Por que chama universo, Vivi? É uni. É uni que une tudo. É uni de único. Tá tudo interligado. E a gente está numa aceleração tão grande que a gente não está entendendo que passa muito rápido. E cada vez que eu acelero mais, é igualzinho no WhatsApp, a hora que você põe 2 vezes para você escutar mais rápido, seu cérebro ele começa a se acostumar a essa velocidade. Você está se fazendo mal fazendo isso. Agora, imagina na vida a gente ficar no vezes 2, vezes 10, vezes 20 o tempo inteiro. Então, para descobrir sua missão, e aí eu gosto muito de falar sobre propósito. A palavra é distorcida. Nossa, demais. Só que se a gente pensar o que significa propósito... Você tem irmãos? Tenho 2. 2 irmãs? Duas Tá, meninas. então você vai entender perfeitamente. Você é o quê? A mais velha? A mais velha. A mais velha. Sabe quando a do meio? A do meio geralmente é a mais... Imagina! Imagina. E a gente pode até falar um pouco sobre isso, porque People Skills tem muito a ver com isso. Quem é, na hierarquia, a mais Sério? velha, a do meio, a mais nova. Você tem 3 meninas, olha Quero só. saber muito sobre isso. Mas propósito. Quando a sua irmã, como é que ela chama? A do meio? Josiane. Josiane, escutando aqui nosso podcast. Sabe quando a Josiane ia lá e te dava um empurrãozinho e falava, foi de propósito, se você contar pra mamãe, eu vou falar que você é a mais velha, você me bateu? Ela falava o quê? Foi de propósito. Propósito, ela sabia exatamente o que ela estava fazendo e era para isso. O que a gente pegou essa palavra e botou ela como se fosse um alvo agora, inatingível, Nossa. e que você tem que estar toda hora buscando algo que uma hora é uma mágica. Sim. Propósito é o E processo. a maioria não acha, não consegue. Aí Não você acha um porque não é fracassado. verdade. Sim. O propósito é você acordar todo dia sabendo o que você quer. Só que se você não para pra pensar, como é que você vai saber o que você quer? E por isso que o coaching ficou meio fadado, porque quando você chega numa sessão e alguém te pergunta, Vivi, me fala o que você quer. E você fala, bom, se eu soubesse o que eu quero, eu não estaria aqui. E fala, mas eu vou te fazer 10 sessões para você chegar aonde você quer. Não, mas eu não sei o que eu quero. Propósito é você acordar e falar, eu sei o que eu quero hoje. Você não precisa... Hoje. E a sua missão de vida, ela está atrelada em você fazer primeiro essa pausa para que você entenda o link da sua história e qual é a história que você está se contando. A gente se sabota muito, a gente conta histórias com muita interferência. Seja a interferência que a gente ouviu dos outros, e aí já começam as crenças, seja a história que eu estou contando para mim mesma, onde eu estou me limitando ou estou me protegendo. Então, a hora que você faz essa pausa e que você começa a entender o link entre as suas coisas, porque eu descobri com 31, mas ela vem me acompanhando a toda a minha vida. Quando eu vi que eu escolhi uma profissão por conta da minha família, a profissão ela não me definia, mas ela me trazia
muitos insights, muitas qualidades. Então, eu sou uma pessoa com um pensamento crítico, com o raciocínio rápido. E a engenharia me deu uma das maiores pérolas da vida, que é a energia escassa. Você não tem energia para tudo. E se você começar a despender a energia aqui, a energia lá tal, você não está focando no que você precisa. Então, para achar sua missão de vida, o que eu falaria é, pensa no propósito. Propósito sendo o processo, sendo o caminho e não sendo o alvo final, que é o que você faz todos os dias. E começa a parar um pouco e analisar e fazer pausas todos os dias do que você está fazendo de bom e como você está fazendo. Essa é a chave, o como, não o quê. Porque a forma como você faz fala muito sobre você. E aí fala muito sobre seus talentos. A gente vai falar mais disso mais pra frente. Nossa, é isso aí. Então, acho que... Mas isso que você falou é tão rico, esse negócio de parar. E falou da questão da dopamina também. Carol, tem até um livro que eu preciso comprar, mas eu estou tentando não comprar antes de eu ler os que eu tenho que ler, Perfeito. Que eu já comprei, né? Então, que é o Nação Dopamina. Tem um livro que fala exatamente sobre isso. Não sei se você pode contar pra gente o que isso está prejudicando o nosso cérebro. Até para ter clareza, Carol. Quando eu penso em missão, quando eu penso em propósito, eu tenho que ter muita clareza do que eu estou fazendo. E eu não estou, eu estou no piloto automático. Eu levanto, boto a roupa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu não paro muito para pensar sobre mim, sobre o que eu quero para mim. E aí vem também a questão do autoconhecimento, que também é uma coisa que está muito... Todo mundo fala sobre isso, mas parece que não acontece, né? Então, todo podcast que a gente escuta, precisa de autoconhecimento. Mas parece que as pessoas não estão alcançando isso, essa coisa de realmente se conhecer. Acho que essa pausa é importante. E se você puder contar um pouquinho do que é essa dopamina, que você falou, a gente tem excesso de dopamina. Está atrapalhando a gente? Ou seja, o que está atrapalhando? O que a gente pode tentar olhar para a nossa vida hoje e tentar reorganizar para poder chegar nesse lugar da missão, do propósito? Clareza é poder. Quanto mais claro for, quanto mais luz você colocar em cima do que você precisa realmente saber e do que é importante, você está com o poder certo. Quando a gente fala de dopamina, eu vou voltar 2 passos atrás, porque não é só a dopamina. A gente está falando muito desse neurotransmissor, desse hormônio, mas ele é um dos 4 do quarteto da felicidade. Ele é um quarteto da felicidade. E aí eu queria falar de uma maneira bem prática, para que os ouvintes eles não esqueçam mais. Quando eu fui para a França, foi para dar a pausa. Eu estava há 10 anos em mercado financeiro e eu tinha perdido meu pai. A vida é um pouco disso, Vivi. Às vezes você para pelo amor, às vezes você para pela dor. Quando você fica doente, é o seu corpo te sinalizando que você extrapolou alguma coisa e que você negligenciou isso. Ou seja, você não fez as pausas e nem a consciência. Por isso que quando a pessoa fala de autoconhecimento, eu gosto de falar de self-awareness, que é autoconsciência. Porque autoconhecimento também ficou distorcido. Sim. E se a gente não tomar consciência das nossas coisas, a gente passa a vida no piloto automático. Porém, eu preciso automatizar as coisas. Você imaginou se para escovar o dente todos os dias você tivesse que pensar? Gasta muita energia, Muita né? energia. Muito cansado, e o cérebro ele está sempre tentando não gastar tanto, porque ele já por si é o órgão que mais gasta a energia do corpo. Então, essa parte da consciência ela é muito importante. Quando você perde alguém, ou quando você fica doente, ou quando alguma coisa te acontece, é o momento de parar. Então, eu fiz uma pausa... Obrigatoriamente. Obrigatoriamente. A gente não precisava disso. Não deveria. Só que hoje os neurocientistas falam que só por volta de 10% do cérebro é consciente. 90% é inconsciente. Então, não é que eu não tenho que viver em piloto automático. Eu preciso automatizar o piloto da minha vida. Olha isso. Porque eu vou ter que ter a consciência e depois jogar para a automatização. Pensa assim, 4 layers de conhecimento. Eu nem sei que eu não sei. Então, eu estou fazendo algum comportamento que eu nem sei que eu não sei. Inconsciência incompetente. Agora, eu já sei que eu não sei. Então, exemplo, eu nem conheço uma bicicleta, nunca vi uma bicicleta, não sei andar de bicicleta. Nem sei que eu não sei. Não. Vi a bicicleta pela primeira vez. Tive contato e agora eu tenho uma consciência incompetente. Eu já vi e já sei que eu não consigo andar. Aí pensa nas coisas que a gente precisa aprender. Quando eu trago para a consciência um comportamento que eu estou tendo, mas que ele está automático, eu já sei que eu estou tendo algo que não é legal, mas está consciente. Aí eu tenho que
o primeiro passo, pôr na mecânica. Eu boto a rodinha na bicicleta, eu subo na bicicleta e agora eu começo a pedalar, então eu fico mais forçado. Eu preciso fazer de uma forma ainda que não é automático, prestando atenção. Exatamente. E aí eu já sei que eu sei. Consciência competente. Eu já sei que eu sei andar de bicicleta. Lembra de carro de marcha? Hoje em dia não tem. Pisa na embreagem, a primeira marcha. Até você aprender isso, era tudo mecânico. Sim. E aí eu vou pro último nível, que aí eu já nem sei que eu sei. Que é a minha inconsciência competente. E o que o cérebro precisa é trazer da inconsciência incompetente para a inconsciência competente. Já nem sei que eu não... Que eu... Já nem... Já, olha só, né? É engraçado. Sim, Já nem sei que eu sei. E aí você falou uma palavrinha que é a chave. Atenção. Não tem como eu ter clareza sem ter a atenção. E para eu aprender, eu preciso de atenção, repetição. Então eu preciso repetir, repetir. E aí eu me torno bom. Mas se eu colocar a emoção nisso tudo, então quem não conseguia falar inglês, e tem muita gente que aprende a falar inglês porque gosta de música ou gosta de algum esporte, tipo futebol americano, é mais automático. Porque sai desse layer de eu nem sei que eu não sei, para algo que fez sentido, eu botei um significado. Olha o propósito entrando aí. Eu tenho um porquê, eu amo aquele esporte, eu amo música. Aprender inglês passa pelos 4 layers de uma forma muito mais rápida. E aí, voltando para a dopamina, quando eu perdi meu pai, eu comecei a perceber que o banco, ele me dava muito dinheiro, me dava, sim, para a parte da engenharia e de carreira, um reconhecimento, porque eu cresci muito rápido, mas quando eu comecei a analisar a morte e pensar na minha vida, eu falei, o que eu estou devolvendo para o mundo? O que essas pessoas estão me devolvendo? E, principalmente, os meus valores. Seus valores, família, saúde, esporte, Deus, no meu caso, tem a ver com o banco? Pô, não me sinto que eu estou num ambiente familiar aqui. Muito pelo contrário, um ambiente super tóxico. Mas eu ia bem, porque eu tenho esporte. Então, a parte competitiva, o banco ele me dava. Talvez foi por isso que eu consegui bastante. E a parte de amigos, e a parte de viagens, e a parte de bem-estar? Eu falei, opa! E aí eu falei, quer saber? Eu vou viajar. E estava justamente no programa A que a gente tinha lá, que era para ganhar as viagens para ir para fora, passar 2 anos fora. E o meu mentor do banco, eu entrei como trainee, muito nova, então eu cresci muito rápido. Ele falou, Carol, vai para esse programa A? E eu falei, mas ele manda para onde? Para as top 5. Eu falei, mas as top 5 são de administração. Eu falei, queria fazer alguma coisa de comportamento humano. Porque eu acho que esse é o futuro. Ele falou, mas aí o banco não paga. Eu falei, e se eu tirar uma licença? Porque eu precisava da pausa. E é isso que eu fiz. Eu tirei uma licença do banco, fui para Lyon para estudar comportamento humano. E quando eu cheguei lá, eu fiz a pausa. E eu lembro desse insight no exato momento onde eu falei, minha vida não são números. Minha vida são pessoas com resultado. Por isso que eu atingi tudo que eu atingi até hoje. Por isso que no banco, a liderança para mim era uma parte mais fácil. E a minha área eram pessoas que faziam isso feliz. Elas entregavam de forma mais leve o que elas tinham que assim, fazer naquele ambiente que era tão hostil. E a gente vai falar muito sobre ambiente aqui. Só que a minha grande pergunta era, então, o que é felicidade? Porque essas pessoas no banco não estavam felizes, só estavam entregando o resultado de uma forma automática. E aí o meu segundo insight. Eu também estava em piloto automático. Porque eu passei mais de 10 anos vivendo essa vida. E aí, a hora que você faz a pausa, e aí eu li quase todos os livros sobre felicidade, foi a hora de ir para a prática. 70%, e isso pela neuroplasticidade, a gente fala muito sobre isso, 70% do aprendizado deveria ser na prática, 20% com mentores e professores, inspirações, e só 10%, os últimos 10%, com treinamentos. Então, a gente deveria ir para a prática. Quando eu fui para a prática, eu comecei a falar, eu preciso saber mais, porque a teoria eu tive toda lá, era para fazer um curso, eu fui fazer um MBA de 9 meses, era o que eu tinha de licença. Pedi para acabar em 3 e comprei uma passagem para dar a volta no mundo, perguntando o que é felicidade para você. Por quê? Porque essa era a prática. Foi essa a minha grande dúvida de falar, opa, meu pai morreu, eu entendi que o banco não tem os meus valores,
tirei uma licença para isso, mas eu preciso ir para a prática agora para entender o que é felicidade na prática. Porque as pessoas que eu trabalhava antes não pareciam felizes. E aí eu fui para a prática. E por que a gente faz uma pausa agora e eu vou para a dopamina mesmo, porque eu acho que tem muito da gente falar e depois a gente fala da viagem de volta ao mundo. Quando eu voltei, eu precisava entender se o que eu descobri sobre felicidade tinha um teor científico. E a engenharia ela me ajudou muito nisso. Eu vi um padrão. E aí, quando eu voltei, eu falei, eu preciso estudar isso. E aí eu fui estudar neurociência, que é por isso que eu me tornei especialista em neurociência. E eu descobri, e aí a gente criou na Santé, o acrônimo chamado DOSE. E esse DOSE é o quarteto da felicidade que dá a base da descoberta, que são os 4 neurotransmissores: dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina. Esse é o quarteto. Só que por que dose? Porque a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, o quarteto da felicidade pode te levar para um prazer extremo e depois para uma depressão extrema, ou pode te levar para um equilíbrio bom, onde quimicamente você sente o bem-estar. E para isso você precisa equilibrar. Então, quando a gente fala de dopamina, se eu não der limite para os meus filhos, ou se eu quiser a dopamina mais alta que eu posso atingir, eu cheiro cocaína. Eu vou ter dopamina, porque eu vou ter uma sensação de prazer absurda. Ou eu dou tablet todo dia, porque isso gera a dopamina. Ou eu fico no celular esperando o like, porque isso gera a dopamina. Sim. Mas depois eu fortifiquei tanto esses circuitos que os pequenos prazeres, que é os que mais importam da vida, que é o nosso dia a dia mesmo, eles passam a não ter graça. E eu tô mexendo no meu circuito de uma forma onde eu diminuo quimicamente a parte de significado. Porque depois o que fica são relacionamentos, mas se eu não dou mais bola para isso e tô sempre atrás de like, de gente que eu nem conheço, se eu tô sempre atrás de alguma coisa que me excite todo dia, eu perco o sentido, eu perco o propósito, eu já não sei mais por quê. Sim. E você está falando isso das coisas pequenas. Eu também vi um professor de educação física falando que quem tem essa dopamina muito facilitada, eu tenho o prazer rápido, né? Quando a gente está e faz puxa o feed, atualiza o feed, aquilo ali já dá prazer pra gente. Ele falou que as coisas mais difíceis, ou seja, uma academia, por exemplo, é muito mais difícil de fazer. Muito. Então, se você tem prazer rápido ali, você não sentir aquela da academia. E aí as pessoas começam a abrir mão de coisas que são mais difíceis de fazer, mas que são importantes para sua vida por conta desses prazeres rápidos. E que você falou absurdamente, que até os relacionamentos, as coisas pequenas do dia a dia que têm valor, que tem significado de verdade, perdem o significado. Nossa, eu fico... Vício e hábito. Você acabou de descrever a diferença entre vício e hábito, mas o circuito é o mesmo. O hábito de ir na academia, eu preciso ter disciplina, Sim. eu preciso ver a longo prazo, eu preciso botar um objetivo. E isso é construir missão. Isso é construir propósito. Eu tenho um porquê. O vício, eu já faço ele porque eu não posso mais ficar sem. Eu não tô indo porque eu quero alguma coisa, é porque eu não consigo mais ficar sem aquilo. Só que o circuito é o mesmo. E aí, se eu estimulo muito eu não tenho o outro. Por isso que faz muito sentido o que ele falou. Muito sentido. E é por isso que é a dose. Entre o remédio e o veneno, a diferença é a dose. Eu preciso entender a dopamina, muita gente encara ela como prazer. É o hormônio do prazer. Sim. E acha que é positivo a gente ter. E acha que é positivo. Que bom, que é fácil de ter, mas não funciona assim. O grande objetivo da dopamina é a intencionalidade. É eu botar a intenção de. Então, se eu coloco um objetivo e eu acho que eu posso conquistá-lo, eu estou gerando a melhor dopamina que eu posso ter. Então, quer liberação de dopamina, na prática, coloca um objetivo para você atingir. E não fica tentando buscá-la e fala, hoje eu me senti bem. Tem gente que tem dopamina de trabalho, que não consegue parar de trabalhar e não consegue fazer pausa. Por isso que eu comecei falando da pausa. Porque a gente fala de algumas que são mais evidentes, mas tem outras que são tão nocivas quanto e pra gente parece a de comida, a de trabalho. Gera um prazer instantâneo de eu estar entregando. Mas se eu não tenho equilíbrio, eu não tenho nada. E vira vício, né? E vira vício. E aí não vira hábito. Isso. Carol, a gente... Bom, eu não sei nem... Você falou tantas coisas importantes que eu fico falando, ai meu Deus, o que eu não posso deixar passar aqui? Você falou que olhou para o banco e não viu os seus valores no banco. Então, a gente precisa, como profissional... Bom, primeiro que assim, não é que é errado as pessoas terem aqueles valores...
né? Então, tem Jeito muita nenhum. gente que tem os valores do banco e tudo bem, porque parece falar, não, então, o capitalismo selvagem, temos que... Não tem nada a ver com isso. Acho que você pode contar um pouco sobre isso. Outra coisa, como é que você olhou e falou, poxa, olha, os meus valores são família, Deus, tarará, falou outros valores, né, o corpo, tal, cuidado, isso não está batendo. Então, isso é uma de outras coisas que a gente pode olhar para dentro da gente e falar, peraí, o que me importa de verdade? E, mais uma vez, a pausa. Outra coisa importante, puxa, você conseguiu, ainda bem, ir para a França e ter esse momento de pausa, de respiro. A gente tem 90% das pessoas que não conseguem, não tem esse benefício, né? Esse privilégio. Então, ok, não precisa também. E aí você também pode falar um pouquinho, vai grudando aí as conversas. Pega dali, pega daqui, gruda e vai. Porque eu acho que é muito rico tudo isso que você viveu e o quanto isso pode fazer sentido na vida de todo mundo que está assistindo, já que a gente está falando de humanização. Onde a gente se encontra? Você falou outra coisa muito importante. Não via felicidade nos meus colegas. Então, precisa ser feliz no trabalho? Porque a gente quando a gente olha a história do trabalho, a história toda, né? Quando a gente pensa desde das minas de carvão, depois Henry Ford, a gente vem olhando essa história, felicidade não faz nada, não faz sentido com o trabalho, não tem nada a ver. Mas parece que você está me dizendo que a gente precisa ser feliz no trabalho. Olha só, que coisa interessante. Eu vou voltar para a sua número 1, porque isso eu quero deixar bem claro. Ainda bem que você lembra a número 1, porque eu mesmo já não lembro. É aquela neurocientista, né, Brasil? Então ela vai organizando tudo aqui, ó. Se o banco é um problema, ou se tem pessoas que não se encaixam, ou se tem pessoas que encaixam. É óbvio que tem pessoas que encaixam. E tem características da pessoa, tem a ambição, tem a parte do que eu quero fazer como profissão. E não tem problema nenhum você estar no banco. Uma coisa que isso é inerente a qualquer ser humano, o ambiente. Então, não é o banco que é o problema, é como você lida com o ambiente onde você está. Ótimo. E quando a gente olha para o projeto Genoma, lembra desse projeto que a gente estudou os DNAs? Eles queriam achar o melhor DNA, a melhor combinação. E nós somos feitos de células. E aí falaram, vamos entender um pouco como é que essas células funcionam para a gente ter o melhor gen. E aí foi descoberto que o gen não é determinístico. O que isso significa, Vivi? Que se eu tiver uma predisposição para depressão, mas eu tiver num ambiente muito bom, pode ser que eu nunca ligue essa chavinha. Mas o contrário, se eu não tiver a predisposição e tiver num ambiente muito tóxico, pode ser que eu desenvolva a depressão. O ambiente é determinístico. O que eu quero dizer? Que pessoas que queiram ficar em ambientes muito competitivos e tal, precisam ainda mais olhar para si e não deixar, porque é onde tem os índices maiores de burnout, de ansiedade, de doenças crônicas, e até presidentes de banco falando que é normal ir no psiquiatra. É normal mesmo a hora que você tem uma coisa na cabeça. Aqui a gente não está falando que não é. Assim como você tem uma dor de barriga, a gente não pode não ter... A gente desenvolveu uma crença muito forte contra a terapia, contra a psiquiatria. Mas eu não posso falar que é normal porque eu vivo num ambiente desse que é tóxico. Eu acho que é a correlação que ela não é tão normal assim. Então, primeiro, que nesse projeto, quando era colocado toxina perto dessas células, elas se retraíam e diminuíam. Quando era colocado nutrientes, elas não só aumentavam, como elas proliferaram. O que isso quer dizer? Que um ambiente positivo, ele te faz crescer. E um ambiente negativo, ele te protege, mas ele te reduz. Então, quem se protege não cresce. E isso é super importante, porque aí a gente fala da nossa famosa zona de conforto. A hora que eu começo a ter o medo e começo a querer ficar protegido. E aí o cérebro que busca tanta evolução também busca não gastar tanta energia. Claro. Então, ele quer te proteger. E se eu estiver nesse ambiente tóxico, então o problema não é o banco. O problema é como você se relaciona com o ambiente onde você está. O ambiente é determinístico. Então, eu queria falar isso aqui, porque tem muita gente que fala, tem que sair da sua zona de conforto. Então, no banco, vai para cima e vai tal. O sair da zona é igual o que a gente estava falando aqui nos nossos backstage aqui da ansiedade. Sair da zona é cortisol na veia. O que é cortisol? É o hormônio do estresse.
Porque sair, já falo, meu Deus, é algo que eu não estou muito acostumado. Até o verbo, né, no caso. Sair. Até o verbo assusta. Então, a gente tem que falar expandir a zona de conforto. E por que expandir? Porque se eu saio sem estar preparado, a zona de conforto a gente já discutiu aqui cientificamente que se você ficar nela, você não cresce. Você não vai fazer você não vai achar o seu propósito e nem a sua missão. Só que se você sair sem estar preparado, e a preparação é um grande ponto dessa expansão, você tem cortisol na veia. Então você precisa se preparar e precisa sair. Essa que é a ordem. Por isso que aquele negócio vai com medo e vai com medo mesmo, vai com medo, mas antes se prepara e aí expande. E aí você vai ter uma outra zona maior. E aí você vai querer sair, só que você vai expandir novamente, vai se preparar e aí expande. E isso você vai evoluindo e vai crescendo. Então essa é a primeira parte. Não tem problema o banco. Tem problema a forma como você se relaciona com o ambiente e o quanto esse ambiente é tóxico ou não. E hoje em dia já tem bancos maravilhosos, com culturas maravilhosas, que dá para o ser humano, que é muito do que a gente fala aqui no podcast, um ambiente agradável. Sim, é isso que eu ia te falar. Isso que eu queria que a gente falasse um pouco mais sobre a questão do ambiente, porque muitas empresas assumiam a coisa de ser agressiva, né? Tanto o mercado financeiro, a gente pode falar da Ambev também, que gostava até, tinha um ganho de ter essa coisa de a gente é agressivo, meta. Hoje eles estão revendo, né? Eles estão revendo, eu sei disso. Estão tendo algumas políticas. Não é do dia para a noite, não adianta. Perfeito. Mas o quanto as empresas hoje, a gente começou a falar de burnout, você falou burnout, que ontem eu estava olhando uma pesquisa nos Google Trend Topics lá, a palavra burnout, a palavra doenças mentais ou saúde mental, ela não diminuiu desde 2018, se eu não me engano. Ela está assim, numa crescente. A maior busca, burnout é uma das maiores buscas dentro desse mundo de saúde mental. É a maior busca, inclusive, de saúde mental, que abrange outras coisas também. Perfeito. Então, a gente tem visto índices assustadores, né? Ontem eu estava lendo um pouco aí sobre a questão da desconexão digital, o quanto isso está prejudicando as pessoas. E o quanto alguns, inclusive, se eu não me engano, era o BTG, mas não sei se que tem feito algumas ações bem legais. O que as empresas precisam e ainda estão esperando para entender que a gente é feito de pessoas, né? E que olhar esse ambiente, achar que esse ambiente é normal, como você falou, é normal ir no psiquiatra. Normal, sim, se você tem um problema pontual. Agora, normal 20%, 30% dos seus profissionais estarem indo no psiquiatra, uma luz precisa acender para alguém, porque a gente vai até hoje, depois gravar com uma pessoa de inteligência artificial. E a inteligência artificial vai te trazer muitas coisas, mas ela não vai te trazer a criatividade que um ser humano vai ter, ela não vai te trazer essa coisa. E a gente vai perder isso dentro das empresas, e isso é diferencial competitivo, né? Então, o que a gente precisa... Uma das ferramentas é esse projeto que a gente está fazendo aqui, para levar e bater na tecla e falar de novo, porque realmente é muito importante que os CEOs, que o board, que o C-Level olhe essa situação. Pega lá o seu... Ai, como é que fala? O sinistro da assistência médica. Dá uma olhada, vê como é que tá. Tá aumentando a demanda, tá diminuindo a demanda, como é que é? Então, isso tem me assustado, sabe, Carol? Me assustado muito, porque ontem no LinkedIn, teve uma pessoa de employee branding que eu sigo, e ele falou, semana de 4 dias vai ser testada aqui no Brasil. Ele falou, eu não acho que não pega, porque eu acho que isso não é flexibilidade, isso não sei o quê, isso não sei o quê. E aí teve uma chuva de comentários. Porque as empresas vão entender que está trabalhando menos. Eu falei, quem disse que vai trabalhar menos? Quem disse que vai produzir menos? Na verdade, produzir. Né? Quem disse isso? É muito maluco como as empresas ainda veem as 8 horas diárias, o ter que ir para o escritório, que está uma discussão eterna, que não acaba nunca, essa coisa. Bom, ambiente no geral. Você falou uma palavrinha mágica, falou de cultura e falou da nossa história, né? E tem um problema cultural gigantesco. Tem um problema de crença maior ainda. E a gente, até os anos 80, mais ou menos, a emoção era para deixar em casa. Imagina se alguém chora. Sim. Não, era só racional e é só resultado. Verdade. 80% dos CEOs chegam pela dor e não pelo amor. Chegam porque, assim, o que eu tenho que atingir, e o pai falou que ele nunca ia ser nada, ou eu tenho que fazer uma carreira, eu tenho que abdicar.
E são pessoas que têm conflitos internos muito grandes, porque são horas trabalhadas. Mas quando você pergunta o que precisa e se dá para ter felicidade no trabalho, o que precisa é exatamente inverter a equação. A gente faz sempre uma pergunta se dá para ter sucesso e ser feliz, porque muitos perguntam. Eu estava na Bahia fazendo uma palestra para 30 CEOs. E o título era esse: dá para ter sucesso? E todos eles: não, Carol, a gente está muito curioso, dá para ter sucesso? Acho que não. Tá? E a grande conclusão e o grande spoiler disso é que dá para ser feliz e ter sucesso. Você primeiro precisa buscar, e eu acho que as empresas elas estão começando a entender isso, mas primeiro elas precisam buscar a felicidade. Só que a felicidade não é essa palavra tão... Parece que tá todo mundo... Exato. Que o departamento é aquela bagunça. Não, é uma isso. Felicidade de um bem-estar e de um equilíbrio que também a gente precisa quebrar uma crença. Quando eu te Sim. falo, Vivi, equilíbrio, a imagem que vem na sua cabeça. Uma balança. Balança. Você e 99% da população. Só que quando a gente fala de equilíbrio para a vida, a gente não tem uma balança, porque a gente não fica 50% no Sim. trabalho, 50% em casa. Então, quando a gente fala de neurociência e equilíbrio, a gente não está falando de 50-50, a gente não está falando de 50-50. A gente está falando do que para você funciona e a sua dinâmica funciona. E foi um dos grandes aprendizados desse ano. Eu fundei a Santé, mas quem é CEO da Santé hoje é a Andrea Petrillo, né? Então, por quê? Porque ela é muito melhor CEO do que eu sou. Eu sou a pessoa para isso aqui, para a gente expandir e tal. E quando você entende seus talentos e você se entende, você sabe qual é a posição que você tem que ficar. E a gente estava batendo um papo um dia, e aí ela falou assim, nossa, tá uma loucura, né? Eu falei, tá, mas assim, pô, a gente tá conseguindo se cuidar, a gente tá conseguindo ver várias oportunidades, estamos construindo e tal. Ela falou, opa. Ela falou, Cá, a sua intensidade, sua energia, o seu equilíbrio não é igual ao meu. Ela falou, pra mim tá demais. Por isso, o equilíbrio é individual e é de cada um. E o se conhecer vai até nisso. Qual é o meu equilíbrio? Aonde que eu acho que está funcionando a hora, aonde eu acho que não está. E aí da autoconsciência. E aí a gente vai falar sobre isso, porque tem muita gente entendendo o equilíbrio errado. Falando, nossa, eu quero qualidade de vida. Só que tem a qualidade também de vida lá de trás. Ou que a mulher ela não trabalhava antes e aí... Mas hoje em dia não tem como. E não é o trabalho. Você está em casa, você está trabalhando. Você está em casa, você está ajudando, você está fazendo. Então, primeiro que as empresas precisam tomar essa consciência que a felicidade precisa ser um dos pilares, fazer parte do seu dia a dia. Só que é a felicidade que é o do bem-estar, porque tem envolto a produtividade nisso e da produtividade que gera resultado. Então, a gente não está falando de algo que não vai gerar mais resultado. Pelo contrário, a gente está falando de algo que você estabelecendo num ambiente onde as pessoas se complementam e se ajudam, elas vão dar mais resultado. Foi feito aquele estudo no Google, 5 Keys of Success, que a gente quer entender qual é a equipe de mais alta performance. E aí foram 2 anos de estudo, falaram, pega o seu melhor cara de TI, a melhor pessoa comercial, o seu melhor cara de marketing, você vai ter o seu melhor time, imagina, talentos ali e tal. E depois de 2 anos, o fator número 1, você sabe qual é? Não sei se eu sei. Sabe aquela sua estruturinha? É que você está falando esse, eu estou achando que é igual o Aristóteles. Não é outro estudo esse. É outro... não, é. É o Aristóteles? É. Ah, tá. Então, acho que eu sei. Segurança psicológica. Segurança psicológica como fator número 1 de alta performance. Sim. Sabe como é que você tem segurança psicológica? Tornando o ambiente psicologicamente seguro. Sim. E sabe o que acontece quando você tem um ambiente psicologicamente seguro? Você cria a base para ter felicidade. Essa é a base. Então, felicidade já não é mais uma balela que você fala assim, eu quero ser feliz. Se você nunca pensou o que é ser feliz, é balela. Agora, se você tem o que te faz feliz, a sua história, os seus momentos, que foi uma da... Vivi, quando que você já se sentiu bem? Quando que você tal? Se você tiver isso muito demarcado, você vai procurar isso. E no seu ambiente de trabalho, que a gente passa a maioria do nosso tempo, olha a importância de um ambiente psicologicamente seguro. A gente passa a maioria do tempo no trabalho. Sim.
Então, é sobre isso, é sobre a gente preparar isso, é sobre as empresas tomarem a consciência. E quando eu falo até sobre as empresas tomarem a consciência, eu estou falando sobre as pessoas. A gente bota muito no da empresa. Quem é a empresa? São as pessoas. Eu gosto muito da frase do Simon Sinek, que os seus clientes são pessoas, os seus fornecedores são pessoas. Se você não entende sobre pessoas, você não entende sobre negócio. Ponto. É isso mesmo. O que é felicidade para você, Vivi? Felicidade é me realizar no que eu estou fazendo, assim. Por exemplo, isso aqui, eu saio daqui muito feliz. Quando a gente vem aqui, eu saio daqui muito feliz, muito contente de ter essa conversa, de aprender. Aprender me deixa muito feliz. A troca. Nossa, eu amo. Sabe por quê? Posso falar o que eu descobri sobre felicidade? Meu Deus, o quê? Conte-me. Fui para a França. Fiz a pausa. Entendi que meu propósito eram pessoas com resultado, só que eu precisava entender o que era felicidade. Porque era exatamente isso que eu estava buscando. Eu já tinha sucesso na carreira, dinheiro na conta. Muitas pessoas iam falar, por que você não continuou? Porque isso é um vício mesmo. Era vício. Ganhar o bônus era um vício. E é a dopamina. É a dopamina. E se tem uma coisa que gera dopamina, é a hora que você ganha um bônus gordo, que você fala, valeu a pena, só que é prêmio de consolação, não é recompensa. Olha. E aí essa diferença entre o que eu sou reconhecido e o que eu estou trabalhando a gente trabalha muito na vida. Então, assim, o que você quer de verdade, né? A nossa querida Rita Lee, que nos deixou, tinha uma música que falava, o que você quer de verdade? E é muito isso, é de verdade. Não é o que você quer, é o que você quer de verdade. Ali no fundo é o que você quer, é o que você busca. E eu estava buscando essa resposta, o que era felicidade. Quando eu percebi que eu estava no piloto automático, eu falei, tá na hora de entender na prática por quê que 10 anos se passaram e realmente a carreira foi maravilhosa, eu entregava resultado, mas tinha algum ponto ali que me incomodava e que me deu esse wake-up call quando meu pai faleceu. E aí, indo desde Laos, Camboja, Vietnã, países... Não, o mundo inteiro foi o quê? Quantos países, gente? Mais de 30. Meu Deus. Quanto tempo? Foram mais ou menos 8 meses. Mais ou menos, porque tinha alguns lugares. Então, eu fui para Israel, aí passei bastante tempo por conta da fé, que a gente pode falar onde a fé entra nisso tudo, nossa, né? Que é lindo vamos demais. Falar da fé, vamos. Fui para Dubai, um país riquíssimo, Abu Dhabi, e aí perguntei em todo lugar que eu parava, eu perguntava, o que é felicidade para você? Então, perguntar em Cuba, perguntar em Dubai, perguntar no Tahiti. Fui pro Tahiti. Nossa, tô muito curiosa. O que você escutou nesses lugares? Um pouco do que você acabou de me responder. Que ninguém falava que para ser feliz, seria feliz sozinho. A hora que você falou, é estar aqui, é sair daqui, é aprender, é fazer a troca. Ser feliz tem a ver com ser amado. Primeiro de tudo, eu preciso estar em um ambiente onde eu me sinta amado e ainda eu possa amar, porque é sempre uma troca. Eu me sinto amado e eu amo. Só que mesmo que você esteja na sua família e você se sinta amado e você ame, e mesmo que você esteja no trabalho e você se sinta amado e você ame, tem o segundo fator, que é ser ouvido. O ser ouvido é o que dá o senso de pertencimento. O ser ouvido é o que faz você aprender, mas você contribuir. Olha quanto você também já trouxe. Olha quanto você também... o meu professor falou isso. Olha, da cultura. A gente está numa troca aqui. A gente não está numa via unilateral. Isso é ser ouvido e é ouvir. Então, é ser amado, ser ouvido. E o terceiro fator que todo mundo falava era poder errar. Claro que ninguém respondia, para ser feliz eu quero errar. Respondia, se eu tivesse mudado de carreira, se eu tivesse me separado, se eu tivesse tentado mais uma vez. O se, ele não existe na história, porque ele ficou para trás. E aí eu traduzi em poder errar, porque as pessoas têm tanto medo de arriscar que elas se paralisam. E aí lembra, vamos voltar para a nossa zona de conforto? E aí essas pessoas paralisam e a mágica ela não acontece. Falta preparação. E como o cérebro aprende muito através de metáfora, é bem aquela metáforazinha que... Imagina que tem uma pessoa em cima do muro, com uma dúvida absurda. E aí ela olha para um lado e tem os anjinhos falando, vem para cá, aqui tá ótimo, tal, nanã. E ela olha para o outro lado esperando os diabinhos falarem, não vai não. Só que quando ela olha, os diabinhos estão todos jogando baralho, não estão nem aí e tal.
E aí ela fala, vocês não vão brigar aqui pra resposta? Eu tô na dúvida, porque é isso que acontece, eu estou na dúvida. Sim. Eles falam, não, o muro é nosso. O muro é nosso. A dúvida, o problema, eu falo muito isso no nosso experience, que é a nossa imersão. O problema não é a decisão errada, é a falta de decisão, é a indecisão. Então, ficar no muro é se sabotar. E o não poder errar faz com que a gente fique em cima do muro. E aí eu não cresço. Então, ser amado, ser ouvido e poder errar. Essa é a base da felicidade. E quando eu via que as respostas eram padrões nesse sentido, na pesquisa ali, né? Pensa que isso faz mais de 10 anos, então quando eu fiz pesquisa aqui é porque eu não gravei. Mas eu fiz todo o diário, fiz uma pesquisa empírica. Quando eu voltei, eu falei, eu preciso entender se isso tem base. E aí que veio a dose. E aí veio entender que a gente tem um outro, porque a gente tem, então, o nosso... O nosso pré-frontal aqui, que é o lóbulo frontal, que é o nosso córtex, que é a nossa razão. Tem o nosso sistema límbico, que é a nossa emoção. People skills, quando você falou das características que são as queridinhas, é exatamente a congruência entre o que eu penso e o que eu sinto. Por isso que eu não posso falar, Vivi, pensa positivo que vai dar tudo certo. Gente. Se a sua base emocional tiver negativa, se você não tiver bem, mais com menos na matemática dá menos. Você vai enxergar a vida com ameaça. Se você tiver com a base boa e com a emoção boa, mais com mais dá mais, você vai enxergar a vida com oportunidades. Então, quer entender se você tem people skills? É você entender se você está enxergando seus desafios com mais oportunidades ou com mais ameaças. Bom, agora você acabou de assim, cancelar uma meia dúzia de guru da internet. Acabou de cancelar a Caroline, por quê? Porque ela disse que não adianta pensar positivo. E você está aí vendendo curso para as pessoas pensarem positivo. Como é que fica agora? 50% tá agora, tem que inventar outra coisa para fazer. Não, Carol, é a base emocional. Adianta pensar positivo se assim você entender a sua parte emocional, se ela tá boa ou não. Aí adianta pensar. Aí adianta você falar e repetir. Se você repete alguma coisa, isso acontece muito em empresa. Tô num ambiente tóxico, e você está repetindo, não, mas estou aqui porque eu quero produzir mais, porque eu quero crescer. Só que você está se sentindo um lixo. A sua base emocional está completamente estressada e você está com a síndrome do impostor lá em cima. Conflito. É isso que é conflito. Eu tô incongruente com o que eu penso e o que eu sinto. E aí, como é que eu produzo? Como é que eu produzo? Por isso, e por que a felicidade ela é importante? Por que eu tenho um ambiente onde eu faço as pessoas serem amadas, serem ouvidas? No trabalho, a felicidade está envolta em eu ver que eu estou evoluindo todo dia. E se eu acho que eu não estou e alguém ficar te dando feedback, ou nem te dá o feedback, que é pior ainda do que te dá, não dá nada. Sim. E você está lá sozinho, à deriva, perdido. Isso tudo que você falou sobre a felicidade é a pura segurança psicológica, que é ser amado, ou seja, né, ser querido, você pertence aqui, é ser ouvido, que é poder falar. E aí eu estou lendo um livro sobre segurança psicológica e ela fala, por exemplo, em índices de erro no hospital, que a enfermeira, por exemplo, olha aquele remédio prescrito e percebe que está acima do valor, não devia estar com tudo aquilo para aquele peso, para aquele tamanho de criança, mas ela não consegue, ela fala, não posso falar para o médico, para o doutor, será que é isso mesmo, doutor, tá certo? Então ela fez um estudo, eu esqueci o nome dela, agora é Amy Edmondson, eu acho, Amy alguma coisa, e as pessoas não têm. Então, como é que ela é feliz se ela não acha que ela pode falar, que ela não vai ser ouvida? Então, que coisa mais maluca. E a segurança psicológica é exatamente isso. Então, as empresas precisam olhar urgente para essa questão. Como que está sendo? Como é que é? As pessoas podem levantar? E como é que vai ser produtiva se não é ouvida? Se a pessoa não pode levantar a mão para falar, ter uma ideia. Normalmente as pessoas não vão levantar a mão porque elas não querem, como fala, né? O prego que levanta que vai tomar a martelada. Mas as pessoas crescem com essa mentalidade. Não vou levantar a mão na escola porque vão achar que eu sou burro. Exato. Então, eu vou chegar no serviço e vou levantar a mão? Não vou, deixa quieto. Ainda mais se é um chefe falando. Então, tem tudo isso. São os valores que foram colocados na nossa mente e aí a gente vai... São as crenças que são implantadas e elas produzem um efeito e um eco que destrói. E aí você pensa que Beethoven era surdo, Garrincha tinha a perna torta, que o Michael Jordan foi completamente cortado na primeira vez que foi, e eles chegaram onde chegaram. Por quê? Porque eles transformaram todas as dificuldades e eles tinham talento e eles não paralisaram. Eles expandiram a zona deles. Por isso que tem tudo a ver.
É assim, é o senso de pertencimento, assim, ao que eu pertenço. E você tem que entender e tem que responder essa pergunta. Eu sempre falo, para quem está escutando, lista 3 coisas que você pertence. Assim, se eu pudesse falar assim, qual é o grupo, qual é a minha tribo? Isso já tem muito de propósito. E várias vezes, sabe qual é o contrário de pertencimento? Sabe qual é o contrário? O que você acha que é o contrário de pertencimento? Então, eu acho é encaixar. É encaixar. É encaixar. Olha como é importante. Todo mundo fala, é exclusão, eu não... Não, a hora que eu preciso me encaixar para ser, já não sou mais eu. Eu preciso cortar um pedaço, né, para caber nesse lugar. Preciso cortar quem sou eu. Quem sou eu. E aí, quando a gente fala de autoconhecimento, na essência é isso. Ser você, primeiro você entender quem é você. Eu estava nessa palestra e aí uma das pessoas falou, o Nizam Guanazes uma vez me deu uma dica que foi essencial. As pessoas precisam saber quem você é. Porque você se posicionando, elas passam a te respeitar. E eu falei, sim, mas antes disso, você precisa entender quem é você para você passar para as outras pessoas. Porque, às vezes, a gente passa uma imagem que nem é o que a gente é. E por conta dessa falta de vulnerabilidade, esse medo de errar, esse medo de se posicionar, esse medo de arriscar, eu acabo me paralisando. E aí eu não desenvolvo o máximo do meu potencial. Então, por isso que quando eu voltei e aí criei o Dose, eu falei, por que a gente está tão na contramão assim? A gente está cada vez mais egoísta, porque se é simples, porque é simples. Ser amado, ser ouvido e se permitir. Não quer dizer que é fácil. É tão humano, difícil. Né? É tão humano. Tão Olha humano só. Isso. Olha só, é tão humano. E quando você conversa com pessoas, Nossa. você descobre. E aí eu voltei e falei... Não é sobre dinheiro, né, Carol? Não é sobre a dopamina do que a gente estava falando, não é sobre ficar ganhando like ou status, né? Tanto que a gente conhece muita gente. Tem muita gente que me pergunta isso. Mas dinheiro traz felicidade? Tem muita gente que fala isso. Carol, porque é muito fácil falar a hora que você tem dinheiro já. Já é comprovado que dinheiro não traz a felicidade, tanto que a gente conhece muita gente muito rica, infeliz. Muito. Mas a falta de dinheiro traz a infelicidade. Concordo. Então, você precisa ter como recurso. Sim. Você precisa ter como base. Mas você não tem que achar que é isso que vai te trazer a felicidade. A felicidade vem de relacionamento. De o nosso cérebro ser social. Então, quando você entende que o cérebro ele é social, você entende muito mais sobre a essência mesmo da vida. E aí, quando eu voltei, eu vi que as pessoas estavam na contramão, todo mundo muito egoísta, egocêntrico, ninguém se ouvia, todo mundo quer falar e não se permite errar. Tanto que os jovens hoje em dia, é quase a morte eles escolherem errado. E 58% dos jovens que escolhem uma profissão saem do curso que escolheram, porque escolheram errado. Então, imagina o que isso não está gerando de estresse do cortisol. E aí eu falei, tá bom. Fui pegar a base e qual que é o método da Santé, então? Que aí é o método para descobrir realmente o seu propósito. Porque eu falei, precisa fazer a pausa, primeiro de tudo, para que você tenha a consciência de. Porque você precisa parar, falar assim, para, que tá muito acelerado, preciso entender onde eu tô. Se eu te perguntasse, Vivi, estamos no telefone agora, tá? Tá. Vivi, eu tô perdida e eu preciso chegar até a Paulista. Você me ajuda? Você me ajuda? Claro. Então tá bom, me fala, como é que eu chego lá? Eu vou falar pra você. No Waze. Então, mas eu não tenho o Waze, Não tem? Eu não tenho nada. Me ajuda, só me dá umas direções. Onde você tá? Primeira coisa. Primeira coisa, onde você tá. Para você entender onde você quer chegar, você precisa saber onde você tá. Como é que você vai me ajudar se a gente não sabe onde a gente tá? Então, esse é o primeiro passo. É pausa para entender onde você tá. Entendeu onde você tá? E aí vem o método, que é se descobrir. A primeira parte do método que tem a ver com autoconhecimento é a gente... Parafrasear Jung, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. É parar um pouco para se analisar. Os nossos olhos estão voltados para fora, mas se eu não olhar para dentro e entender como é que tá meu racional, como é que tá meu emocional, como é que tá a minha automatização, porque a gente falou tanto de automatização, aonde está essa automatização no cérebro? Aonde está o poder errar? No nosso cerebelo. O cerebelo é o nosso grande CTO. Se o cérebro fosse uma empresa, eu gosto muito de fazer essa analogia, falo muito para os alunos da Link, porque a Link é uma faculdade de empreendedorismo. 4 anos de um programa inovador de administração, mas para quem quer ser dono de empresas. Exato. E a gente desenvolveu
o programa de People Skills lá, 4 anos que você sai como empreendedor, mas também como empreendedor da sua própria vida. E é para qualquer idade. Para qualquer idade, mas hoje a idade média é para quem tá... Já está no mercado. Não. Não? Não, tem muitos jovens que querem ser empreendedores. Então, a nossa idade média hoje é entrar com 18, 19 anos. Que massa! Tem os 34, tem os 32, mas são mais outliers, assim, né? Porque é muito legal. Agora, a gente tem até o nosso MBE, que é para Entrepreneurship, que é de empreendedorismo, que aí é para quem já está formado mesmo, já tem... Mas são 4 anos de faculdade. 5 estrelas no MEC, tudo certinho. E é uma faculdade mesmo. É uma faculdade mesmo. Uma graduação. É uma graduação. Para empreendedorismo. Para empreendedorismo. E aí a gente desenvolveu 4 anos de People Skills, que é obrigatório. Não tem nem em Harvard isso, porque mesmo em Harvard e Stanford é tudo eletiva. E a gente falou, não, vai ter o mesmo peso do que a Hard Skills, do que o Business Tools. E por que esse nome? Por que a gente desenvolveu esse nome People Skills e não Soft Skills, como é conhecido aí no mercado? Porque o cérebro, quando ele ouve a palavra soft, macio, leve, mais tranquilo. Sim, e o hard é mais pesado, é mais importante. Então, para a gente botar o mesmo peso, é People Skills. Todas as pessoas deveriam ter. Ótimo. E essas são as queridinhas mesmo, são já está mais do que provado, e Harvard fala isso, a Gallup fala isso, 80% do seu sucesso depende das suas People Skills, da sua gestão emocional, e não das suas Hard Skills, que é o que você aprende com o seu QI, é o seu QE. Olha que interessante. E da onde veio isso tudo? Da onde veio? Por que a gente desenvolveu? Porque as pessoas não se conhecem. Então, primeiro você precisa se descobrir. Você precisa descobrir o seu ambiente. Você precisa recriar os seus talentos. Por que recriar? Porque a gente está numa cultura da gente olhar o gap, da gente olhar o erro e de sistema de ensino de escola que te torna medíocre, porque é tudo média. Você é boa de matemática, você é ruim de português, você vai estudar português para tirar a média. Matemática você nem vai estudar, porque a média é 5, é 6, você passaria. Eu não me torno boa o suficiente. Quem é ruim se torna na média bom. Quem é bom fica bom porque não estuda. Se eu estudasse, eu consigo me tornar extraordinário. Então, o recriar talentos é recriar seu mindset, é recriar todas as características que são suas e suas skills que te tornam a viver e potencializar isso. Porque a gente tem uma falácia que a gente só usa 10% do cérebro. A gente usa... 10% é o consciente, a gente usa todo o cérebro, mas não na máxima potencialidade. A gente precisa de potência. A gente precisa de potência. Para então, eu sabendo quem eu sou, eu entendendo quais são os meus talentos, aí sim eu vou combater os meus sabotadores, que são as minhas interferências, as minhas crenças, que são limitantes. Vivi, quem que iria para a guerra sem armas? É isso que a gente faz. A gente vai para esse mundão e depois vai para terapia só como remediativo. Só depois que já está tudo lascado é que eu procuro ajuda. Mas se eu entendesse quem eu sou, da onde eu vim, qual é o ambiente onde eu tô, quais são os meus gostos, quais são os meus desgostos, e entendesse as minhas armas, que é os meus talentos, no que eu sou boa, no que eu sou forte, quando eu falar das minhas interferências, eu tenho a ferramenta certa. E aí eu vou desconstruir interferências, os meus sabotadores, para construir o meu caminho. Então é como se fosse um MBA da própria vida, para manter nunca o resultado, mas para manter equilíbrio. E o equilíbrio do que eu já expliquei antes. Então é descobrir, recriar, construir e manter. Esse é o método da Santé. Que, passando por algo assim, para você, e nessa trajetória, não tem como você não descobrir o seu propósito. Mas eu acho que precisa ter um curso mais curto. 4 anos. Por quê? Porque não, mas 4 anos é o da Link. Isso. Aí a gente só tem que separar. O da Link, a gente se baseou para montar o programa, mas são 4 anos porque esses jovens, eles vão passar 4 anos na faculdade. Sim. Mas o método, a gente tem tudo. Então, a gente tem a imersão de final de semana, a gente tem as mentorias. Eu atendo muito presidente de empresa, atendo muito diretor, mas a Santé inteira, a gente tem Santé Med, que é para médicos, Santé School, que é para ensino médio, a gente tem as nossas mentorias individuais, a gente tem a imersão chamada Santé Experience, que é um final de semana para transformar a sua vida. Que é esse que vai ter agora em junho? Esse. 23, 24 e 25 de junho agora. Entendi. E aí é uma imersão. Uma imersão, e você falou que você vai entrevistar alguém de inteligência artificial, isso, né? Vou. O cérebro, ele não entende a parte inconsciente, o que é real, o que não é. Então, se você falar, meu chão hoje tá caindo, eu tô desestabilizada, tal. Provavelmente, quando você sonhar à noite, se foi muito forte, você vai sonhar com o chão abrindo. Porque o inconsciente, ele grava
Só que ele é literal, ele não Tá. entende se você fala o chão tá abrindo, ele não tá abrindo. Era só, por isso que histórias são tão fortes, porque elas grudam. Sim. Se eu jogo videogame de tiro, tem muita gente que fala, porque os sonhos dão significado. Dão mesmo. Só que se você tem um filme que você tá assistindo de tiro antes de você dormir, provavelmente você vai sonhar que você tá sendo assaltado, que alguém te deu um tiro. Tava, meu Deus, eu vou ser assaltado. Não, é só o seu cérebro interpretando a última cena que você viu que ficou forte. Então, isso tudo é a gente tentar se conhecer e se entender. E o Santé Experience, o que ele faz é eu não precisar. Tem muita gente falando sobre drogas para conseguir expandir a consciência. Acho que você já ouviu falar bastante disso. Muita gente me perguntando e tal. Sim. Se você trabalhar bem o seu inconsciente, você consegue liberar muito para o seu consciente sem precisar de química. E da química artificial. Tá. E por que eu estou falando isso? Porque esses produtos realmente expandem a consciência, né? Você tem uma viagem que depois você lembra e aí você tem tal. Custo. O problema disso é o custo, porque você não tem, é igualzinho o remédio ter efeito colateral. O que é efeito colateral? Eu tomo um remédio para dor de cabeça para abrir a portinha que está com dor de cabeça, mas ela abre outras 1000 portas. Então ela afeta outras coisas e eu tenho o efeito colateral. Imagina você tomar um chá de cogumelo. O que pode ocasionar e aonde pode entrar. Então, é isso que a gente não sabe ainda. Então, o Santé Experience é um final de semana imersivo, onde você consegue entrar no seu inconsciente, potencializar a sua melhor versão, pensando na sua gestão do tempo, pensando nas suas crenças limitantes para você quebrar a principal delas, que a gente descobre lá, a sua gestão de relacionamentos e você encontrar a sua melhor versão. Isso tudo através de você mesmo, que é o maior... Sim. A culpa é sua e o heroísmo também é seu. Então, é sobre você. Então, é isso que é a imersão que a gente vai fazer. Muito legal. Carol, eu queria voltar na questão de fé. Bom, hoje tem muitos na medicina integrativa que fala, né, sobre fé, muitos estudos sobre como que isso ajuda as pessoas a se curarem até, a estarem melhor. Profissionalmente, o que a fé tem a ver com o desempenho, com a vida profissional, com a vida... Claro que não dá para separar, a gente já sabe disso, né? Você é a mesma pessoa. Mas o que a fé impacta? O quanto é importante? Eu costumo falar que a fé é o tripé. Então, se você tem os dois e não tem a fé, esse tripé não fica em pé mesmo. A fé é o algo a mais. É o sentido para quem mais, né? Então, a fé e o medo habitam praticamente o mesmo lugar. Só que o medo é automático. A fé é uma escolha. O medo, ele vem sem que você perceba. E ele te atinge. A hora que você tem a fé, você tem a escolha de você poder acreditar em algo maior. E eu gosto muito da frase que a fé não torna as coisas mais fáceis. A fé torna as coisas possíveis. Então, quando você tem a síndrome do impostor e você passa a não acreditar mais em você, a hora que você tem fé, do tipo... ainda. Eu não consigo. Eu ainda não consigo. Mas eu tenho fé que eu vou conseguir. Só que essa fé que a gente está falando, tem muita gente também que distorce, falando assim, então medita. O tripé é composto de corpo, alma e espírito. Quando você fala medita, você está na alma, você está no conhecimento, você está no relaxamento da sua mente. Quando você está no corpo, você está na academia, você está preparando, tudo é importante, é o tripé. Quando você está na fé, você está em algo que não é concreto. Você está na oração. E tem vários estudos, e é muito interessante que os estudos foram feitos para provar o contrário. Para provar que a oração ela não era potente o suficiente. Eu vi alguma coisa recente sobre isso. Você viu? Vi. E aí o estudo foi pacientes de coma, um grupo que oraram por esses pacientes, ou seja, não é que eles induziram, então esses pacientes poderiam falar, eu orei e eu melhorei. Não, tinha um grupo orando por esses pacientes e um grupo que não foi posto nessa situação. E a melhora dos grupos, desse grupo que teve a oração, foi significativamente melhor. Mas uma fé de verdade, uma oração que é de verdade, genuína, que te conecta, exato, que te conecta com algo que é além de você, que te dá propósito da vida. Porque se o seu propósito não estiver conectado com um propósito maior... Então, quando eu falei que um dos meus valores é Deus e que eu fui buscar em Israel, por quê? Porque uma vez eu fui questionada no meio de uma reunião, 2 vezes na vida. Uma quando meu pai faleceu, o caixão ali, uma tia X
perguntou, falou, agora eu quero ver a sua fé. Você fala que você tem tanta fé, seu pai acabou de morrer, você tem 28 anos. E naquela hora eu falei, quem sou eu? Todo mundo vai morrer. E aí me deu uma sensação, e aí naquela noite eu estava orando, né, e sofrendo muito, porque não é fácil, meu pai era meu herói. E aí eu tive uma paz no coração, que eu acho que essa é a maior resposta de oração, é você sentir a paz que precisa, que ele tinha passado mais do que 10 anos a mais do que ele poderia ter morrido pela primeira vez. E eu tive essa certeza, o Abílio foi na Link a semana retrasada, o Abílio Diniz. E ele deu uma palestra super bacana, ele tem 86 anos, é um poço de sabedoria. E aí perguntaram sobre a fé para ele. E ele falou, eu perdi meu filho faz menos de um ano. Sim. E se eu não tivesse fé, eu não estaria aqui, porque eu não teria aguentado. Mas eu confesso que no dia que ele morreu, eu falei, oh Deus, eu leio a Bíblia todo dia. E está escrito que 1000 cairão à sua direita e 1000 cairão à sua esquerda e nada acontecerá contigo. Uhum. E isso acontece. E Deus me falou, mais ou menos como falou para mim. Ó, que coisa interessante, como as histórias se linkam e é tudo o universo. Falou, o João sempre falou que ele, se ele tivesse que parar de fazer esporte, ele preferia morrer. E o João caiu de helicóptero e não morreu. Não era a hora dele aquela hora, mas essa era a hora dele. Então, quem é você para questionar? E desde que ele sentiu isso, ele sentiu uma força que fez com que ele quisesse viver. E ele falou, pela minha fé, que tornam as coisas possíveis, eu acredito que eu vou encontrar o João quando eu morrer. Mas eu falo para ele, não precisa ter pressa, filho, tá tudo bem. Porque... E é uma pessoa que se reinventou. Sim. Então, fé, para mim, Vivi, tem muito a ver com tornar as coisas possíveis, mas você precisa ter a fé que é verdadeira, que é uma conexão com Deus, que é algo que é maior, e é por isso que a gente está aqui. Eu acredito que a gente faz parte todos do mesmo corpo. E há quem diga que a gente vem com uma asa só para encontrar a outra asa, né? Eu realmente acredito que a gente vem só com um pedaço de uma asa. E todo mundo que a gente encontra, te encontrei hoje, encontrei a Sandra, o Guilherme, vim com a Alê. Todos vocês que estão aqui hoje são pedaços da asa que vocês complementam na minha vida e eu complemento na de vocês. E tem gente que quebra parte dessas asas, aqueles relacionamentos mais tóxicos que vão tirando um pedacinho e faz com que a gente não voe, que a gente paralise. E quando essa asa estiver completa, é a hora de você ir embora. E aí você vai voar. É isso que eu acredito. Você contou a sua história e é bem parecida com a minha história. Olha, que engraçado, né? Não existe coincidência. É muito engraçado, Mas eu perdi meu pai com 19. Ele morreu com 43. Ele tinha, Nossa! 43. Eu tenho 44 hoje, né? Então, quando eu fiz 43, eu fiquei assim, meu Deus. Sabe? Uma coisa meio maluca. E é muito engraçado, porque... Quando ele faleceu de câncer, né? A minha irmã, que na época tinha 7 anos a mais nova, eu comecei a chorar, né? Na hora que aconteceu e, tipo, comecei a ficar... Nossa, era o meu herói. Assim como você, era o meu herói. E aí a minha irmã de 7 anos virou para mim e falou, Vivi, mas você não tem fé? A minha irmã de 7 anos... Falei, não, amor, eu tenho fé, sim. Mas, assim, naquele momento eu estava talvez demonstrando uma fraqueza, uma coisa, e ela, não, fé vai te segurar, vai te ajudar. E realmente é a fé que me trouxe até aqui, que me ajuda e que, sem dúvida, eu também acredito muito nessa necessidade. Eu acho que a fé traz esperança. Total. E quando a gente olha o mundo, né, do jeito que tá, quando a gente assiste uma televisão, quando a gente perde muito a esperança. Fala, meu Deus, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. O que está acontecendo com o Vinícius Júnior, né? Na Espanha. Não, o ser humano está surtado, não tem mais o que fazer. Mas a fé te traz essa esperança. Eu queria te perguntar se dentro da gente, né, pela neurociência, existe essa necessidade dessa coisa maior, dessa coisa superior. Existe isso? Eu já ouvi falar que sim, não sei se sim, se não, você me conte. Existe sempre essa necessidade, porque se a gente não tiver fé, é a dopamina, que é aquela dopamina que você quer para ontem. Porque por que eu vou construir, né? Eu vou simplesmente viver ou sobreviver, né? Então, a hora que você, no cérebro, essa parte da sua necessidade de evolução tem um link direto com isso. Porque evoluir para onde? Por isso que quando a gente fala de religião, que particularmente, aí é uma opinião muito particular, né? Eu acho religião
apesar... Eu sou batista, mas eu acho a religião muito danosa. Porque eu acho que é como se a igreja fosse o hospital. Politizam as relações com Deus, e né? E muita crença, e muita coisa que é pela dor e Tradição, não é pelo amor. Tradição. Mas a hora que você lê uma Bíblia e você entende o que a fé move, você fala, o ser humano ele é constituído para isso. Porque sem fé fica pobre. Então é como se você pegasse algo. É mais ou menos assim. O lugar mais seguro de um avião é ele no chão. Mas não foi para isso que ele veio ao mundo. O lugar mais seguro de um barco é ele parado. Mas ele precisa navegar para ele ser o barco. E o lugar mais seguro do ser humano é você na sua zona de conforto. Mas se você tiver fé, você arrisca. Você vai, você voa. Então, é para isso que você nasceu. Então, essa é a correlação. E quanto mais fé eu tenho... Henry Ford falava isso. Se você acredita ou se você não acredita, você está certo. A fé move a sua crença de para onde você pode chegar. Então, é tudo sobre isso. Muito, muito. Meu colega está me lembrando ali que eu não posso sair daqui de jeito nenhum sem saber o negócio das irmãs, porque isso aqui pode mudar minha vida com minhas irmãs. O negócio da mais velha, do meio e a mais nova. Me conta. Eu tenho... Em toda aula que eu entro na Link, eu ainda dou aula, né? Eu vou fazendo um semestre, preparo os professores e passo. Porque a gente está na construção. Então, a gente lançou a Link em 2020. Imagina, no meio da pandemia. Não, e no meio da pandemia. Mas é um sucesso já. É isso que é expandir a zona de conforto, né, meu anjo? É isso que é expandir a zona de prática. conforto. E o Álvaro Chocair, que é o grande idealizador, ele tem muito disso, assim. Ele tem uma fé e uma energia que é inabalável quase. Então, ele acredita muito. E até me perdi porque você falou... Das irmãs. Então, das irmãs. não. E era isso que eu ia falar mesmo, né? Que tem uma parte nossa que... Pensa numa hierarquia. Pensa que tudo na vida... Toda aula que eu entro, era isso que eu ia falar. Eu falo que não existe coincidência, que nada é por acaso e que tudo faz sentido. Esse é o tripé da Carol. Tá. Não existe coincidência, nada é por acaso e tudo faz sentido. Então, se você nasceu em primeiro, você é a primeira a chegar ao mundo. Aí imagina que tem gente esperando gêmeos, né? Você sabe, Você né? sabe, né? Que por isso que ele quer saber. Porque assim, quem nascer primeiro, entendeu? Tudo faz sentido. Carol. Não é que ele quer... Não é que ele quer que eu saiba, que eu saia daqui, não. É sobre ele. É sobre ele também, né? Porque quem nascer primeiro ali também, mesmo gêmeos, quem nasce primeiro, quem nasce segundo. Então, imagina que você nasceu primeiro, você tem uma expectativa dos seus pais de ser a primeira, de ser a mulher ou o homem, de chegar a um mundo que não tem ninguém ao seu lado, então tem alguém em cima, tem pai e mãe, e aí livre-arbítrio é muito legal, né? O livre-arbítrio, quando você é pequeno, eu quero ser igual a minha mãe, meu pai, eu quero ser diferente deles. Esse é o livre-arbítrio, porque a gente não tem... Quando chega irmãos, isso tudo muda. E aí vem uma segunda. Qual é a diferença de idade? 1 ano e 7 meses pra segunda e 13 pra última. Ai, meu Deus, gente. Não, é que praticamente 13 pra outra, você teve uma filha, né? É como se fosse a pequenininha que você falou, tinha 7. Verdade. Quando chega depois de 1 ano e 7 meses, você perde o seu reinado. E você é menina, ela é menina. Então, não só você perdeu o seu reinado, como tinha alguém parecida com você. E não era fisicamente, eu tô falando de sexo mesmo, assim, do tipo, eu tô falando assim, chegou uma menininha também. Sim. E isso tira um pouco dessa sua... Sou eu, o meu posicionamento. Aí o que isso vai reger a sua vida, e é isso que você precisa prestar atenção, é quando pessoas te incomodam de assim, estarem tomando algum lugar que era seu. Então, você pensar um pouco sobre isso, né? Assim, o quanto no ambiente de trabalho isso pode, o quanto na sua família isso pode ter ocasionado. Só que aí pensa na segunda. Ela veio, já tinha alguém que ela admirava mais, porque tem uma parte da segunda... Mas ela me batia. Aquele exemplo que você deu... Era verdade, é muito né? real, tá? Não existe ela me batia. E por quê? Porque ela quer ganhar o espaço dela, porque já tem uma mais forte. Você provavelmente era alguém ali, ou... Quando ela vê ali, que é 1 ano e 7 meses só, fala assim, tá quase ali. Se eu destruir o meu oponente aqui, eu me torno a primeira, entendeu? Entende que tem uma parte... Sim, mas tem uma admiração da segunda que não é mesmo a da primeira para a segunda. Então, eu tenho uma irmã mais velha. Eu sou a do meio. Tá. E a irmã mais velha, 1 ano e 9 meses só também, mais velho. E quando eu nasci, eu lembro... Você batia nela?
Eu tentava, né? Porque, assim, eu lembro dela triste no canto, com o paninho me olhando, como se eu fosse ela, quem é você? E eu queria que ela fosse minha amiga. Eu queria usar as roupas dela. Ela não me emprestava as roupas dela. Eu falava, mas por que você não me empresta as suas roupas? Ela falava, você chegou e tal, né? Então, tinha uma questão. E a do meio, ainda mais quando é do meio com 3 meninas. Eu tive o menino. Mas pensa que quando eu nasci, meus pais queriam muito um menininho, porque já tinha vindo a menina. Tá. Então, a expectativa desse menino tal. Então, a parte de correr atrás, de ser mais expansiva, de tal, isso nasceu em mim. Eu tinha que já superar o mundo. Destacar alguma coisa. Exato. Tinha que ter, né? E aí vem o menininho depois. Aí, imagina, eu sou a do meio com o menino como o caçula. E aí? E o mais legal é, meu pai e minha mãe queriam tanto esse menino, e o menino é o mais sensível, é o que toca, é o que é o mais amoroso, é o tal. E eu e minha irmã, as engenheiras, a que fazem tal. O último ali, ele sempre vai ser o caçulinha, então ele tira proveito disso. O do meio não, porque ele não é mais. Ele tá sempre no meio. Ele tá sempre, até na personalidade, tem uma questão de no meio não é nenhuma nem outra. Tem muito disso. E a caçulinha, tal, tira, assim, e ainda mais a sua, que aí é quase que filha, bastante, né? É assim, é outro ser humano mesmo, assim, é uma outra dinâmica. Mas no meu caso era um menino ainda, que era o mais mimado, era o que não comia. Imagina, por quê? Porque é o terceiro, entendeu? Ai, tudo. E assim vai ser o último. Então, essa dinâmica pra vida é universo. Tudo tem um porquê e não existe coincidência. Então, a hora que você vai começando a analisar a história e você pega desde quando... Como é que é? Ah, Vivi nasceu. Desde quando depois... E aí você vai vendo as histórias, você vai moldando e você fala... É assim que eu encaro a vida. Ô, Carol, e é muito engraçado. Ela fez aniversário agora, ontem. Olha só. A do meio. E a gente comemorou no sábado. E o que era o assunto, né? Poxa, você veio? Gente, eu tenho... eu não tenho vergonha, eu vou contar os assuntos da mesa, ela fazendo 43 e eu com 44. Então, é o seguinte, você nasceu, o que aconteceu? Eu não tinha atenção mais da mãe. Eu com 44... Tá eu acho que você devia me dar o primeiro pedaço de bolo, porque você tomava toda a atenção da mãe. Então, olha só, tá 40 e não sei quantos anos depois, 2 mulheres, e a gente ainda discute isso. É muito engraçado. É muito. É muito maluco. Ô, Carol, bom, eu queria falar uma coisa com você, que eu acho que eu tinha anotado aqui, eu queria muito conversar sobre isso com você ainda. Se as pessoas, né, pensando um pouquinho na neurociência, a gente está vendo uma crise de desengajamento total, assim, muito, muito alto, presenteísmo muito alto, que são os profissionais que vão e ficam lá e não produz. Que a gente está chamando, né? O quiet quitting também, e vão lá e tem não sei quantas horas por ano, não, dias, se eu não me engano, 14 dias por ano de presenteísmo para quem não está. Eu achei até pouco. Eu acho que é muito mais, que as pessoas não devem assumir, não devem colocar nessas pesquisas, eu acho. Eu queria... Se a neurociência me ajudar, ou você com todo, né, o seu conhecimento, como que eu consigo motivar? Cada um tem o cérebro criado de um jeito, com valores e crenças de um jeito, né, que acredita que isso é bom para ele, aquilo não é bom para ele. Como é que eu numa empresa com um monte de gente que pensa totalmente diferente e que é estimulado por coisas diferentes, como é que eu motivo para que não haja um desengajamento tão grande como está acontecendo? Eu sei que tem razões de saúde também, que a gente já até conversou aqui um pouco, mas o que você acha que dá para a gente fazer? Como que a gente olha essa situação e esse cenário? Essa pergunta ela é muito boa, porque tudo parte da motivação, o que move a sua ação. Quando a gente fala de uma empresa e que tem cérebros criados e diferentes, você mesmo trouxe a principal frase, que é: a gente não é uma pessoa no trabalho e uma pessoa na nossa vida pessoal. A gente é um ser humano só. Se eu tratar o profissional só como profissional, eu não estou pegando a real motivação dele. Então, uma das coisas que as empresas precisam fazer é entender que o ser humano é único. E que quem está lá não é só a Vivi profissional. É o que está movendo a sua ação, mas principalmente no seu pessoal. Principalmente dos seus valores, das suas ambições, Então, se eu não entender isso, não tem nem como começar. Por isso que essa parte de se conhecer também é conhecer o outro.
Quando a gente entra em empresa para fazer os programas de liderança, a primeira coisa que a gente faz é no Descubra, que é a primeira fase lá do método, é eles se descobrirem, mas eles estão juntos, eles também descobrirem o outro. Só que não é descobrir profissionalmente. É primeiro descobrir na essência. Porque aí eu tenho a capacidade de entender. E qual que é a palavrinha-chave aqui? Comunicação. A gente está perdendo comunicação. Ou é over ou é under communication. Porque ou eu tenho que... acho que eu não estou me fazendo bem entendido. E aí eu sou prolixo e tento explicar. Mas em cima de algo que eu já nem tenho a base, esquece tudo que passou de história. Imagina sua história. O quanto não é importante que você tenha uma irmã de 43, você tem 44, você é a mais velha, tal. Esquece. Eu estou precisando que você entregue isso para amanhã. Mas espera aí, quem está por trás dessa pessoa que vai entregar? Então, assim, tem muito aquela frase que ninguém é insubstituível. Já ouviu falar isso? Claro. O que você acha disso? Eu acho que porque cada cérebro é único. Se eu perco aquela pessoa, eu perco uma coisa que só ela traz. As posições são substituíveis. As posições são. Você pode Sim. sair dessa posição e botar uma outra pessoa que a empresa não vai parar. Não é sobre isso. Mas fazer igual você faz, ninguém mais vai fazer. Quem substituiu o Pelé? Quem? Ayrton Senna. Pode ter vindo vários outros. Aí tem gente que fala, mas olha esses 2 exemplos. Eu pergunto para quem me perguntou isso, porque uma vez eu gravei sobre isso. Quem substitui você? Não é a gente nem precisa ir muito longe. Se olha no espelho e fala, qual é o ser humano igual a mim? E que faria da forma como eu faria. Agora, se você não botar a luz em você, porque Ayrton Senna, Pelé, Beethoven, foram seres humanos também. E é isso que a gente endeusa umas pessoas, ou a gente coloca num patamar, e a gente se coloca em outro, que no bottom line tem pessoas que vieram mesmo para estarem mais no spotlight e tal. Mas se você realiza a sua missão, se você tem o seu propósito, o que te torna inferior a elas? E mais, Carol, você está falando isso, eu estou pensando dentro do seu papel, por exemplo, como mãe que você é, eu também sou mãe. Quem é Pelé no meu papel de mãe? Exato. Né? Quem é no meu papel? E talvez o Ayrton Senna não fizesse tão brilhante como você está fazendo. Talvez não, eu não tenho dúvida, que ele era super introvertido. Então, dentro da sua área, você não tenho dúvida nenhuma que você é muito superior ao Ayrton Senna dentro dos seus papéis, dentro da sua área, Exato. como ele era dentro da área dele. E a gente começar a se enxergar um pouco, né? Entender o que é isso. Sim. Entender os seus talentos, por isso que é recriar. É esse mindset que precisa mudar. Exatamente isso. Acho que você pegou no ponto maravilhoso. É exatamente isso. Quem que te substitui? Então, quando a gente está falando disso dentro de empresas e a gente está falando de motivação, que é o que move a sua ação, se você não entender o ser humano e você tentar fazer tudo igual para todo mundo, é o que está fazendo na escola. Que é a mesma apostila, e sendo que tem um que é mais visual, tem outro que é mais auditivo. Então tem que mudar tudo? Não, eu preciso dar todos os sentidos dentro de uma aula. Eu preciso botar a parte mais visual, mas eu preciso falar de uma forma clara. Eu preciso botar emoção, porque tem gente que é mais sinestésico. Sim. Então, dentro de uma empresa, a gente está também muito... Obrigada. Aguinha para você. Obrigada, querida. A gente está muito paralisado, tentando só buscar resultado, e aí o que está movendo a ação da empresa, que é a motivação também, que está errada. Porque se a minha motivação é te ver bem, e se você estiver bem, você vai me entregar mais resultado, o resultado é consequência. Não é a motivação. Então, também a gente tem que parar um pouco para pensar que a gente fica perguntando como é que eu motivo, é perguntado sobre a cultura da empresa. Qual que é a cultura da sua empresa? Porque isso move a ação de todo mundo ali. E eu amo a frase de Peter Drucker que a cultura come a estratégia no café da manhã. Se você tem uma cultura ou se você não tem ela, se você tem uma cultura fraca ou se você não tem, como é que você vai motivar alguém? Cultura é o que você faz todo dia, não é o que está na sua parede. E é isso que tá. E aí as pessoas falam, nossa, é tão difícil hoje em dia. Porque tá todo mundo tão padronizado e tá no mundo tanto do que você precisa ser, do que você deve ser, que é encaixe, não é pertencimento. É encaixe. É isso mesmo. Brené Brown estava falando sobre isso recente, né? Sobre o encaixe e o pertencimento. Ela fala muito sobre isso. Muito. Agora você falou, né? Que as empresas precisam escutar, precisa colher os valores da pessoa. Quando a gente fala de empresa, a gente pensa na liderança. É a liderança que é esse primeiro contato com os profissionais, com a equipe.
E quando a gente pensa em liderança, se você que está nas empresas, você pode me contar o que você tem visto nos cargos de liderança. A gente já viu bastante coisa, eu também venho de mundo corporativo. Sei muito bem o que acontece, a grande maioria é bom técnico, vamos virar gestor, né? Parece que é um pressuposto para virar gestor. E não tem nenhum treinamento, não se tem no preparo. A gente está falando da escola. A escola ainda precisa atualizar tanto. Treina coisas das quais as crianças nunca vão utilizar e não treina as que eles precisam, né? Os people skills que eles precisam, que é o que mais vai ser importante no mercado de trabalho ou na vida deles. E como que eu pego esses cérebros dos líderes, que são muito racionais, né? E grande maioria homens, a gente sabe disso. E falo, ei, cara, você também tem que olhar para o outro lado. Como é que eu ajudo eles a treinar esse olhar? Eu acho que essa é a chave, né? Fazendo uma analogia com a escada, né? O que a gente tem mais visto hoje em dia nas empresas é uma tentativa de limpar do degrau do meio para baixo. O que é limpar, né? Vou dar treinamento porque eles querem, tal, eu vou dar treinamento. Só que a liderança não faz. A liderança ela não precisa, ou a liderança não tem tempo, que é o que a gente mais ouve. A alta liderança. E se uma escada tá suja e eu limpo dela pro meio, o que acontece? Nossa, perfeito, é uma metáfora. Ela suja tudo de novo, porque é o exemplo. É onde está o spotlight, é onde está a cultura. E principalmente hoje em dia a gente fala tanto de startup. O que é a cultura da startup? É a cultura do dono, porque é pequeno. Então ele precisa ter essa cabeça mais ampla e trazer talentos complementares. Então a importância da felicidade para os seus funcionários começa na sua felicidade como líder. Começa no seu autoconhecimento e começa no seu exemplo. Porque o que é uma liderança? Liderança, a Disney fala muito isso. A gente tem um programa que é internacional, que a gente vai para a Disney. E o que mais me chamou a atenção... Esse eu queria ir. Esse da Disney também. Porque eu quero fazer todos os outros e esse da Disney também. Vamos incluir lá no pacote. Mas olha que coisa interessante. Liderança para a Disney é uma ação. É uma ação. Porque... você precisa agir para ser líder. Você precisa ser exemplo. E como é que você vai ser exemplo parado? E eu gosto muito de falar uma frase que fracasso é estado de espírito, sucesso é estado de ação. Se você quiser ter sucesso como líder, você precisa agir para que seus liderados olhem. Não dá para você falar que uma cultura de... eu quero que todo mundo aqui chegue 7 horas e você é o cara que chega às 8. Você não está implementando uma cultura. Eu quero que todo mundo fique feliz e bem, então eu vou dar treinamento. Mas não vou te deixar a sexta-feira sair mais cedo lá que você precisa fazer. É a incongruência e esse é o conflito que tem acontecido em empresa. Então, tudo parte da liderança, sim. Tudo. Mas, principalmente, a parte da comunicação, que está tão... falha, que está tão unilateral, que está tão... porque a gente confunde muito líder e chefe. Então, está na hora mesmo da gente fazer um programa um pouco mais humano mesmo. Eu acho que tudo que vocês estão trazendo aqui, e esse podcast ele vem mesmo para chacoalhar, que se os líderes chegarem até eles para escutarem o que a gente está falando aqui, é para entender que eles vão ganhar. Porque às vezes fala assim, mas eu não preciso, isso é vulnerabilidade, eu não vou me expor. E, no fundo, isso é humanidade. Não é vulnerabilidade. Exatamente, é ser humano. É o ser humano. E aí é a palavra mesmo, é quem você é de verdade. Isso te aproxima, isso não te afasta de ninguém. Sim. Isso é maravilhoso. Mas é um desafio grande, né, muito. Carol? Porque eles, a média, né, e a liderança, que é o que eu acho que mais é impactado por isso, porque está direto ligado às equipes... É o que você está falando da escada, né? Então, eles precisam fazer, eles talvez queiram e querem, eu acredito que querem fazer com a equipe, mas, na verdade, de cima para baixo eles é na porretada, e aí eles têm que chegar lá e fazer o humanizado. Dá uma porretada e fala, vai lá e agora me faz esse resultado, mas humanizado, hein? Você viu o treinamento que a gente pagou caro no treinamento. Exato. E aí a pessoa tem que ir lá, o líder tem que ir lá. Então, é uma tarefa muito difícil para essa turma. E a gente está em transição. Apesar de o mundo ter mudado muito, ainda tem esse layer que chegou lá sem precisar da preparação. Muito, né? Muito. Ainda tem por conta de resultado. O que mais tem, eu acho. É o que mais tem. Então, a gente está nessa transição de quem está chegando lá, de quem está com a consciência de... Tem muitos líderes que já estão reconhecendo e compram isso...
Tem outros líderes que falam, não, é resultado, é só isso, é só... E aí, o que eu falo é, adianta você botar um líder que não acredita dentro de um treinamento desse? O que você acha? Eu acho que vale muito, porque é lá que a gente vai tentar, com técnicas, sensibilizar esse líder, né? E aí, o papel... E olha como é controverso, né? O papel de uma área de gente e cultura, que era o antigo RH, né? Porque não é recursos humanos, mas é o antigo RH, gente e cultura. Precisava falar para o líder, então, vai fazer um programa individual que fosse? Porque já que ele não acredita, que ele não precise se expor. Também. Vai fazer alguma coisa que é individual. E eu tenho um case, até falaram para falar sobre um case. Uma empresa, ela me procurou e falou assim, Carol, a gente está com um problemaço. O nosso VP... O melhor VP que a gente tem, não tem gestão emocional nenhuma. Nossa. Só que ele é o melhor VP, ele vende tão muito. Raro isso. É, isso exato, é muito... mas acontece muito. É tão raro, mas acontece muito. Ele vende muito, é o nosso melhor cara, mas ele se estressa, tá? A única coisa que faz ele aquietar são as 2 filhas que ele tem. Traz elas para o escritório, contrata, menor aprendiz, menor aprendiz. Não, e uma delas já estava trabalhando lá. E... falou assim, mas a gente não queria perdê-lo e ele está aberto, olha só, um passo, a fazer algo individual. Principal. Individual, por Tá isso que bom. eu tô te falando. Eu falei, legal. Tá. Só que ele tá vendo aqui com 5 pessoas, porque ele é super exigente, um cara difícil, tal. Você topa bater um papo com ele, tomar um café? Eu falei, claro, eu topo. Só que fala pra ele que não é nem no meu escritório e nem no dele. Lugar seguro, né, Carol? Vamos... Não, e era pra mudar o ambiente, até isso é estratégico, sim. Porque no meu ambiente ele ia se sentir coagido ali, que é um escritório fechado, e eu, no dele, ele estaria com toda a panca dele. Eu falei, vamos pra um café, e a gente foi pra um dos Otávios cafés da vida. A gente sentou lá pra gente se conhecer. Primeiro de tudo, é o que eu falei pra ele, eu não tô aqui fazendo uma entrevista de emprego. Até porque, que já fique claro, eu não tô querendo ser contratada, eu tô querendo escolher o meu próximo cliente. Ui. Porque é verdade, a hora que você tem a segurança do que você faz também, é uma escolha mútua. Perfeito. Eu não posso só querer consertar o cara se eu olhar e falar assim, esse cara não quer ser consertado, ele só quer porque ele pode ser mandado embora. E eu fiquei 4 horas com essa pessoa no café. E a gente foi se conhecendo, e foi se abrindo, e foi falando, eu fui entendendo, e o que eu perguntei? Sobre a história dele, não sobre a profissão dele, não sobre a posição dele. Sobre quem ele é. Eu falei, quem é você? E quando ele começou a contar o histórico inteiro e tal, traduzindo numa história curta, ele me escolheu entre as 5 opções que ele tinha, os assessments de Harvard, blá, 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 que ele já tinha feito, da Colin Farrell, né? E aí, a gente está, e eu vou falar que a gente está porque é um grande amigo, ele está comigo faz 3 anos e ele se tornou presidente da empresa. Olha, que ele se tornou incrível. presidente. Por quê? Porque se era a parte da gestão emocional, a hora que você tem um cérebro fora de você, porque esse é o papel que a gente faz como mentor, deixa eu te contar o que você está me contando. E não o que eu gostaria que você me contasse. É uma visão de espelho. Só que você está se ouvindo só, você não está se vendo. Então, toda hora que ele trazia alguma coisa, é um trabalho de um personal mesmo, de mandar falando, eu saio de uma... É uma confiança muito forte. E não existe relacionamento sem confiança. Então, as 4 horas foi exatamente para entender se a gente tinha o ambiente certo, a segurança certa e a confiança certa. E aí, esse processo levou... Hoje, ele é presidente da empresa onde ele trabalha, está super bem, com vários desafios, mas a gente se encontrou semana passada e ele falou, você já pode morrer, tá? Eu falei, pelo amor de Deus! Ele falou, você ia ficar orgulhosa. Aconteceu uma situação que me estressou no máximo e ele falou, eu vou te contar como é que eu reagi. Eu falei, olha só. Ele apertou aqui? Ele aperta aí várias vezes. Você não sabe quantas vezes ele aperta aí. Carol, dá essa dica. Não, vamos compartilhar com eles, né? gente. Aqui, ó, essa dica. Conta pra eles. Na Santé, quando você acaba a mentoria, ele tem, tá? Ele tem a pulseirinha que eu tô usando essa pulseira, para quem não está assistindo, uma pulseira preta escrito Santé, que a gente ancora segurança. Quem não tem a pulseira, por que a gente ancora? Porque são os gatilhos do bem que você precisa na hora de um nervosismo, na hora de uma entrevista, na hora que você não estiver sabendo ter muito jogo de cintura. E como é que funciona isso? Primeiro de tudo, você lembra... Então vamos fazer juntos. Isso. Lembra de algo que você já conquistou e que você teve muita confiança naquele momento. Mas tem que ser o momento. Tá. Lembrou?
às vezes não vem de primeira, assim, mas aí você respira fundo, pensa tal, e não precisa ser um grande momento. Só daquele momento que você se sentiu bem, pega esse. Tá. E agora já veio. Você fecha os olhos e sente, relembra, porque lembra que o inconsciente, ele é literal, então ele não tem cronologia também. Então, quando eu fecho os olhos e falo, lembra daquele momento, você consegue sentir até o que você estava sentindo naquele momento. Nessa hora que você estiver sentindo aquela empolgação, aquela vibração, aquela energia, você aperta esse espacinho entre o dedão e o seu dedo indicador. Isso. Esse espacinho, essa gordurinha que tem, por quê? Primeiro que é discreta, tá? Segundo que este ponto é um ponto super estratégico para estresse. E quando eu ancoro aqui, no meio de uma reunião onde você tá, e eu ancorei toda essa força, e você sente, quando você fizer mais uma vez, o seu cérebro, ele tem os circuitos, ele vai lembrar dessa sensação. E você vai voltar a ter confiança. Você vai voltar a estar presente. Estar presente, ter a consciência de... Eu apertando, eu estou trazendo também a minha consciência de volta. Sim, uma ferramenta rápida, eficaz e poderosa para quem precisa ser rápido e dinâmico. Eu adorei. Ela falou para mim no início, falei, ai, tô nervosa. Ela, então vem aqui. Faça essa estratégia. Então, falei, vamos compartilhar com vocês. O backstage, maravilhoso. Né? Maravilhoso, adorei. Carol, o que mais que a gente não falou, que a gente tem que falar? Se você acha que a gente não pode sair daqui sem ter falado sobre algum assunto, faltou alguma coisa específica? Eu só queria que as pessoas tivessem realmente a consciência de people skills. Eu acho que isso a gente falou pouco dessa congruência, mas eu acho que a gente pegou nos pontos. Então, que o people skills do autoconhecimento, na essência mesmo, é você ter a principal people skills, que é o que me perguntam muito. Mas qual que é a principal people skills? Fala, as principais. Eu vou te falar a principal pra gente ir pras principais, tá, né? Bom. Coragem. Coragem, porque se você não tem nem coragem de se conhecer, porque às vezes se conhecer dói, tá? Abrir uma caixinha ali que você tem que voltar pra história, porque eu não tô falando de autoconhecimento, de, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Eu tô falando de entende sua história inteira. E é o porquê eu faço isso. Eu acho que o grande lance do autoconhecimento é o porquê eu tô fazendo isso. Quais são as inseguranças que me fazem agir desse jeito na minha equipe, com a minha família, com os meus filhos. Por quê? Quando eu tomo consciência disso, e eu tô te contando isso porque agora eu tô num processo... A minha filha quer estudar fora, né, do Brasil. E isso, ela tem 18 anos, ela para mim ainda é tão rápido essa coisa do filho que cresce. E eu comecei a sentir, falei, meu Deus, eu não vou mais ter papel. Meu papel acabou. Eu tô contando isso para vocês porque é o que tá acontecendo comigo nesse momento. Comecei a fazer terapia. E as minhas inseguranças, o que tava fazendo? Eu falando para ela, mas então você não vai dar conta lá? Porque olha só, e se você não está fazendo isso aqui no Brasil, minha filha, como eu vou confiar que você vai estar lá? Na verdade, era minha insegurança. Era sobre mim, totalmente. Total. Então, eu estou contando isso para vocês porque eu estou fazendo terapia para entender o porquê que eu estava agindo dessa forma. Quando eu tomo conhecimento disso, eu vou até o quarto da minha filha e falo, olha, não é sobre você, é sobre mim. A mamãe está insegura que você vai embora. Mas eu sei que você pode. Eu sei que você Maravilhoso. consegue. E eu sei que você vai dar muita conta. E quando vier um obstáculo, porque vai vir, eu vou estar aqui pra gente te ajudar a passar. É isso. E esse é o seu papel. Esse é o meu papel. Então, o seu papel é ser a mãe independente de onde ela esteja. E isso que é o mais bonito, né? E é isso que a gente perde, porque a gente acha que precisa ficar debaixo da asa. Sim, e que a gente protege. Sim. E quem protege não cresce. Deixa ela crescer. Deixa ela voar. Bota ela. E isso é muito legal do que você disse, porque o autoconhecimento, o self-awareness que a gente fala, é uma matriz entre o como eu me vejo, mas como eu vejo como as outras pessoas me veem. Só que se eu tenho alguém que não tá se enxergando, tipo, nesse caso, você como mãe, olha a insegurança de deixar uma filha, o que é mais natural possível, né? Só que o que ela pode interpretar? Minha mãe não acredita em mim. Então, eu também não vou acreditar. Então, eu também não vou acreditar. Isso para ela, do self-awareness dela, traz uma fraqueza. E aí, já que você compartilhou essa história, eu queria compartilhar uma história rápida da minha filha. Só que minha filha, ela não tem 18, ela tem 8. E tem uma amiguinha, que não é amiguinha da escola,
já faz uns 2 anos. Bate nela, fala que ela é feia. Minha filha, ela é loirinha, cabelo cacheado, de um olho verde maravilhoso. E ela é muito sensível, muito. E ela chega em casa e fala, fulana de tal me bateu. Mel, o que você fez? Contei pra professora. O que a professora fez? A professora ela não fez nada. Se afasta dela, mas tem horas que não dá. E aí chega e toda festa porque bateu, porque fez e tal. E isso foi fazendo com que ela fosse perdendo a confiança dela, claro. Porque essa menina era muito autoconfiante, e que no fundo não é. Claro. É uma insegurança, né? Porque é uma liderança que precisa disso, não é uma liderança inclusiva. Mas fazendo com que ela falasse, eu não quero mais brincar com as meninas, mamãe. Eu gosto de Pokémon e tal. Até que um dia eu falei pra ela, filha, ela te bateu de novo? Bateu, mamãe. Eu falei, e ela falou que eu sou feia, tal. Eu falei, você vai lá, olha bem pro olho dela e fala, quem é feia é você. Você quer? Ela falou, não, mamãe. Ela falou, isso é o que você faria. Você gosta de dar um troco. Nossa. Eu não. Eu sou diferente de você. Que autoconhecimento é esse, Brasil? 8 anos, eu não tô com 44, eu não tenho isso aí. Não, e aí imagina eu, olhando pra ela, engolindo seco e falando, você tá certa, a mamãe faria isso e você não faria, ou seja, você tá mais evoluída e melhor, sim, porque você não precisa desse troco, mas se você não precisa do troco, você precisa entender que essa pessoa é muito diferente de você mesmo e você não pode se abalar tanto. Porque do jeito que você tá se abalando, você tá dando força. Sim. Então você tem que entender que essa pessoa é assim e você não é. E pronto. E aí, passou 2 dias, eu fui, abracei ela, falei, você me deu uma das maiores lições da minha vida, porque o que a gente mais quer para um filho é que o filho reaja, que o filho enfrente, que o filho faça para ele não sofrer. Mas essa não era a trajetória dela e ela me deu uma lição. Foi completamente ao contrário. Completamente. E eu falei, olha que coisa bonita de autoconhecimento. Perfeito. E que bom que ela falou. E ela falou, nem me acho, nem... Fisicamente, ela é muito parecida comigo. Ela falou, nem fisicamente. Falei, pronto, agora... Peraí, garota. Falei, para. Mas é isso. E se a gente não tiver a comunicação, e empresa é a mesma coisa. Se eu não tivesse tido a comunicação e tivesse voltado, falado, você tá certa, você tá, o que a gente não faz, a gente não ouve os nossos funcionários, não ouve. A liderança acha que já tem a visão, portanto, já tem o caminho, portanto, não precisa escutar. E a parte da conversa e da comunicação é sempre importante. A mãe precisa perguntar para a filha. O pai precisa perguntar para o filho. Isso é natural e a gente perdeu isso. Então, a principal people skills, primeiro é a coragem de se conhecer. Porque ir para terapia precisa ter coragem, hoje em dia. Você falar o que você pensa precisa ter coragem. Você se conhecer precisa ter coragem. Então, é agir com o coração. Licença poética, porque já falamos aqui que o coração não tem nada a ver com a emoção. Mas é uma licença poética da palavra. Tá. Porque a emoção, ela tá no corpo, mas ela é entendida pelo sistema límbico. É o nosso centro das emoções. Uhum. Se eu tiver coragem, eu tenho coragem de fazer a minha... outra people skills que é a mais importante também, que é essa base de autoconhecimento mesmo. Eu preciso me abrir para ir para uma terapia, para ir para uma mentoria, para parar um pouco e encarar como é que foi meu dia e perguntar os meus porquês. E tem uma teoria que eu gosto muito de... Às vezes você pergunta o porquê, você vai achar culpa. A hora que você fala assim, por que eu fiz isso? E aí vem um monte de coisa, muita enxurrada. O primeiro passo seria perguntar aonde eu fiz isso, onde, para eu entender o ambiente. Tá. E depois eu pergunto o porquê. Porque se eu entender, primeiro, se eu faço isso sempre nos mesmos lugares, eu já tô vendo padrão, eu já tô vendo gatilho, eu já tô vendo o ambiente onde eu tô. E aí achar por trás disso, eu já tô tirando de mim e já tô pondo mais contexto para entender esse porquê mais na essência. E eu achei que isso faz muito sentido. Porque o nosso porquê, nosso propósito é eu entender o nosso sentido. Mas quando eu falo de crença, às vezes ela tá tão enraizada, ela tá tão lá embaixo e tá tão pavimentada que eu preciso falar, onde? Como que foi isso? E tal. E aí eu vou tendo mais acesso a ela. Então, a primeira é coragem para se conhecer, coragem para enfrentar, coragem para arriscar, mas se preparar para isso. Então, coragem. Preparação. E aí vai na busca. Se conhece, descobre seu ambiente, entende seus talentos e se apropria deles. Que raio que a gente está numa sociedade. Neurociência também. O cérebro tem a valência mais do negativo do que do positivo. Ou seja, o negativo gruda mais do que o positivo. Mas se apropria, quando alguém te faz um elogio, aceita. Não fala, não, imagina, isso não.
que você falou quando a gente foi tirar foto? Nossa, que magrinha. Que magrinha. A minha primeira reação foi, não, imagina. É natural, não, imagina. Fala, magrinha, obrigada. Era só magrinha, obrigada. Tipo, não precisava falar, não, imagina. Entendeu? A gente não aceita, é como se fosse feio se destacar. Agora, como é bonito a gente ser empático com alguém que está sofrendo ou com alguém tal. Então, a gente precisa se apropriar de talentos. Então, é recriar talentos, recriar mindset, olhar para o que a gente faz bem e não negligenciar os nossos gaps e nem os nossos sabotadores. Mas eles estão em segundo plano. Bota eles onde eles têm que ficar. Para que você se descubra, você tenha talentos, você bote a luz na parte certa e aí você vai combatê-los. Você vai diminuir essas interferências para construir o seu caminho. Tem muita gente que não é o autor da própria vida, não é protagonista do jeito que fica antagonista mesmo. É uma pessoa que não está presente. É uma pessoa que a vida acontece, fala, tudo acontece comigo. Sabotador de vítima absurdo. Mas é que você não sabe a família que eu nasci. Você não sabe aonde que eu estudei. Você não sabe o que me aconteceu. A vida não é o que te acontece, é o que você faz com aquilo que te acontece. E essa frase, ela pode parecer para quem já chegou lá, ou para quem já tá bem, isso fala assim, lá é fácil para você falar, ou é fácil para Vivi falar, né? Não é fácil. Porque quem chegou sabe que é muito mais difícil manter do que chegar. Com certeza. Muito. E que cada vez que você sobe mais alto, vai ter mais gente tentando te atirar e quebrar sua asinha. Lembra do pedacinho? Vai ter. Então, coragem. Porque o caminho não é fácil. Não é. Não é. E o mundo, ele tá muito distorcido. Isso de a gente falar... Por isso que falar de felicidade é algo que a gente fala assim, como é que você pode ser feliz em um mundo desse? É ser feliz apesar de. É ter a fé, e a fé é a única parte que, quando eu encaixo ela no tripé, eu falo, eu consigo ser feliz. Mas porque eu tenho fé. Se eu não tivesse fé, o mundo tá na contramão mesmo. O ser humano tá perdido. Ter filho nesse mundo, você deixar voar nesse mundo só com fé. Mas você tem que deixar, porque senão você não tá crescendo, você não tá fazendo o outro crescer. E é sobre isso. É verdade. Então, quem desenvolve as people skills, e eu já vi também gente que está escrevendo como human skills. Human skills, o Samuel Sinek está falando human skills, também já vi power skills. O people skills a gente que criou, então vocês vão ouvir bastante, porque agora a XP está falando, tipo, a Michael Page fala bastante, mas é tudo não relacionado ao soft. E aí bota tudo no mesmo lugar. Pode ser human, power, people. O que é mais importante a gente entender que são skills essenciais, são habilidades essenciais para trabalhar o seu emocional, que foi tão negligenciado a todo tempo. É verdade. E assim eu consigo produzir melhor, ter melhores resultados com felicidade. Então, aqui no final, a gente chega à conclusão que dá para ser feliz, apesar, né, com tudo isso que está acontecendo, e trabalhando, como a gente colocou, né, dá para ser feliz produzindo bastante, fazendo essa produção louca que está acontecendo, ou trabalhar, ou... que às vezes parece que não, são antagonistas, né? Ou eu trabalho ou eu sou feliz. Exato. E dá para ser feliz trabalhando, então. Dá para ser feliz trabalhando, e o primeiro passo é você buscar essa felicidade que não é essa de amar o que você faz, só isso, porque você vai fazer muita... Exato. Não é romântico, né? Não é, você vai fazer muita coisa que você não gosta, mas se você entender o seu talento, é isso que eu falo muito na Link. Falo, vai ter dias que você vai ter que fazer o que você não gosta mesmo. Só que se tiver do seu lado alguém que tem talento e gosta de fazer o que você não gosta e tem talento, delega. É isso que a maior parte da delegação, do tipo, eu tenho a Ale maravilhosa que está aqui com a gente, que, cara, passou a ser uma pessoa fundamental na minha vida. Por quê? Porque eu não sou organizada. Se eu também entendo as coisas que eu não sou boa, e eu tenho que organizar pauta, eu tenho que fazer um monte de coisa, mas se eu tenho alguém comigo que tem esse talento, e que tem esse talento da comunicação, da organização, da visualização, hoje ela é super criativa e tal, isso me torna uma pessoa melhor porque é tudo complementar. Então, a hora que você entende que o cérebro ele é social, não é mais só sobre você, é sobre você ser a diferença na vida de alguém que vai ser a diferença na sua também. E aí você torna uma sociedade. E aí você tem o universo, que é tudo interligado. E as pessoas estão perdendo isso. É tanto egoísmo que eu tô achando que eu sou melhor sozinha. Imagina. Por isso que é santé também. Por isso que não é Carol Garrafa. Isso é muito importante falar. Santé significa saúde, um brinde em francês. Que foi da onde eu fui e aonde nasceu a ideia.
E saúde porque é saúde mental, porque é saúde física. E um brinde porque a gente não brinda sozinha. Você brinda sozinha? Eu queria fazer um brinde a mim agora aqui. Não, um brinde é isso aqui, ó. Plim, plim. Santé. Santé. Adorei. Carol, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você. Por essa aula, por esse prazer. papo. Foi uma delícia. Eu amei. Muito obrigada. Se você quiser deixar algum recado final, se você quiser deixar alguma para os nossos telespectadores, gente, de internet é telespectador? Eu não sei. Tem algum? Não sei. Ai. Que seja. A turma que está assistindo. A gente vai deixar aqui um QR Code com o Linktree da Carol, da Santé, de toda a Link. Tudo que você mandar pra gente, a gente coloca nesse Linktree. Tudo que a Carol contou aqui, você pode ir lá, olhar, se inscrever nos cursos. Vai ter esse Santé retiro, Experience. Santé Experience vai ter agora. imersão. Mergulhe em você mesmo para você se potencializar o máximo que você puder, sem se agredir, sem se cobrar tanto, porque às vezes fica, meu Deus, eu preciso descobrir tudo sobre mim. Calma, gente. Tem tudo uma estratégia, tem tudo uma técnica, né? Sem se agredir aí, sem se cobrar tanto. Mas é isso. Carol, muito obrigada pela sua presença. Queria agradecer, eu acho que esse sentimento de gratidão também é uma people skills que a gente tem usado tão pouco. Não gosto da palavra gratidão, porque eu também acho que ela foi muito distorcida, mas o obrigado parece que é uma obrigação, né? Então, a gente não tem uma palavra hoje que traduz isso, mas eu queria realmente agradecer o seu tempo, o seu talento. Você tem muito talento para fazer isso que você faz. Olha eu aqui, não. Exato! A gente não aprendeu nada. Vai assistir de novo, porque você não aprendeu nada. Mas tem Obrigada. muito talento para isso. Agradecer toda a equipe, porque sem vocês isso também não acontece. É impressionante mesmo o quanto é um time, e é um time só. E agradecer vocês que estão aí, falar que o se descobrir, o recriar, o desconstruir para construir, o manter o equilíbrio, são as chaves de people skills. E se você não está feliz, é que alguma coisa precisa mudar. E para você ter essa resposta, é você olhar para dentro e ter paz. Eu acho que essa é a melhor resposta que a gente tem. É uma paz interior. Falar assim, mas como é que eu sei se eu estou feliz ou não? Se você está com paz e com um conflito, que é um conflito natural, porque conflito a gente tem mesmo, né? São as indecisões. Mas se é um conflito que ele que assim, você está enxergando como mais oportunidades do que como ameaças, é porque o caminho ele está certo. Então, só continue, vamos ser mais humano, vamos ser mais feliz e vamos se ajudar mais. Eu acho que essa é a receita melhor. Maravilhoso, da Carol. vida. Muito obrigada. Santé. Pessoal, gostou? Curte aqui o canal, compartilha com seus amiguinhos esse super conhecimento que a Carol compartilhou com a gente. Sigam ela nas redes sociais e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada.